Semana 1 da NFL. O que teve de melhor? Jogo no Brasil, ziu. Jogadores que ganharam seus jogos e jogadores que entregaram seus jogos. E nessa loucura de dizer que não te quero... Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano sem complicação. Tu me avisa quando eu... Já tô gravando. Ah, então beleza. Então faz uma piada aí. Pode ser a do peixe de pirarucu de novo? Não, calma, tá, já funcionou. Olá, audiência mais bonita da NFL, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa número 57 do Zona Neutra, o seu programa semanal sobre futebol americano. Neymar, seja muito bem-vindo. Estamos todos vivos, bora! Jack, seja muito bem-vindo, Jack. Enfim, Neymar. Enfim, depois de... A gente teve mais programas em off-season do que a gente teve na season do ano passado. Exato. A gente ficou mais tempo falando do que poderia acontecer ou do que aconteceu do que de fato do que estava acontecendo, que é o mais importante que é agora. Isso. Agora é a hora do regozijo. Exatamente. Começou a NFL. Eu imagino que o teu final de semana foi um final de semana bem interessante, porque ele começou já na quarta-feira em São Paulo. Você estava lá, participou de evento na quinta, né, com o kick-off que a gente viu juntos. Já vamos chegar mandando um grande abraço pro Golim. Obrigado, Golim. Foi excelente o evento. Exatamente. Na sexta-feira você estava na Neoquímica Arena vendo ao vivo o Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, que foi inacreditável, galera. A organização que fizeram pro jogo da NFL no Brasil foi algo assim que, bom, a gente pode comparar com os jogos lá nos Estados Unidos. E vamos comparar. Exatamente. E mais do que isso... Ontem nós tivemos nosso primeiro Game Day, né? Domingo inteiro de jogos. 7 hours of commercial free football. Exatamente. Eu não sei como é que foi pra ti, Neymar, a gente não viu os jogos de domingo juntos, mas eu tive uma live às 13h20, né? Pelo Zona de Fantasy, aqui no próprio canal do Zona Neutra. A gente falou um pouquinho do Injury Report dos jogadores, dúvidas de escalação, aquelas dúvidas de última hora pra quem tava jogando Jogadores Fantasy. presos de última hora. Exatamente. E aí depois, às 2h em ponto, eu sentei no sofá e eu só levantei 1h da manhã, cara. Vi todos os jogos que foram possíveis e matei a minha saudade de NFL. Quer saber mesmo como foi pra mim, não? Quero saber, cara. Eu tive que fazer uma árdua negociação. Perfeito. Com a mulher mais importante da minha vida, ou uma delas, pelo menos, porque agora eu tenho 2 mulheres de baixa idade também. Agora tem as meninas, exato, né? Fazendo uma negociação como fazer com uma bebê de 2 meses e 2 crianças de 3 anos e pouco, depois de eu ficar quarta, quinta, sexta, sábado fora, chega no domingo e fala, pois é, eu preciso do domingo inteiro fora. Então não foi muito fácil, mas dei um jeito de 5-2, chegar no Vala Morgulis, na área de televisores e etc, e assistir todos os kickoffs, que é o que eu queria. Você chama a área, daquela área de Valar Morgulis? Não, só foi o nome que me veio à cabeça. Ah, tá, beleza, então. Então, beleza, pessoal. Agora, depois desse bate-papo aqui pra só matar a saudade da NFL, a gente vai começar efetivamente o programa e vamos começar... só para lembrar o pessoal, né? O nosso programa ele consiste em a gente falar sobre os jogos da semana. Então, a gente trabalha sempre, né, com recap. A gente discute o que aconteceu no final de semana e fala um pouquinho do que pode vir, mas o nosso foco é sempre analisar os jogos, tá? E dar uma penteada na season, às vezes tem comentários extras. Exatamente, tudo que o jogo pode trazer de comentário extra a gente vai aprofundando. Então nós vamos falar de todos os jogos. Perfeito. Claro que tem alguns jogos que são destaques. E depois... alguns que vai ser bem rápido, só uma penteada mesmo. Exato. E lembrando que falamos de torcedor para torcedor. E falando nisso, muito obrigado aos torcedores que... nos reconheceram no estádio. Nós somos pequenos, mas não somos nulos. Exatamente. Então, muito bacana, obrigado. Gostei muito do carinho. A gente nem comentou ainda sobre isso, mas tiveram 3 momentos distintos, pelo menos, que torcedores chegaram, pessoal do Zona Neutra, chegou abraçando, pedindo foto e tal, foi muito legal. Desculpa, galera, não lembro o nome de ninguém, nem o nome do Zuma eu lembro, na verdade, por isso que eu chamo de Zuma, mas foi muito bacana, foi muito legal e foi muito gostoso esse carinho. Na quinta-feira, Neymar, aconteceu 2 vezes, na entrada e na saída do evento. Tu não tava, mas eu vou contar pra ti. Porque eu cheguei um pouquinho antes do que você no evento, né? Tipo,
pouquinho antes, que eu digo assim, são 5 lugares na fila antes, né? E aí tu veio assim, do jeito que tu sempre vem, né? Berrando lá de longe. Vamos, kickoff! Tal. Aí o cara da minha frente olhou pra trás. Olá, é o Neymar do Zona Neutra. Tá brincando. Não tem como não perceber, né? E na hora que eu tava indo embora, ai, cara, o nome do rapaz eu esqueci, a gente bateu um papo, torcedor do Patriots, velho, foi bem legal. Ele colou do meu lado e falou assim, acho que o Neymar tá lá dentro ainda, né? Aí eu olhei pra trás, olhei pra dentro, ele tava lá dentro no balcão do bar. Aí eu falei, não, ele tá lá. Me dá cerveja! Falei, ele tá lá ainda, mas agora ele que cuida dele, né? E aí o colega que tava conversando com a gente também falou que acompanha a gente, conheceu a gente pelo Instagram e acompanha todos os programas do Zona Neutra. Muito obrigado a todos, sempre vale a pena. Agora vamos lá, Neymar. Então, começando de fato, Season, quem é? Por favor, Jack. Um tanque de guerra e eu quero já chegar dizendo TJ Watt. Cara, TJ Watt é um tanque de guerra, mas não é desse quem é. Meu Deus. Aidan Hutchinson. É um outro tanque de guerra, mas também não é. White do Patriots. Não. É um tanque de guerra que a gente costuma dizer que ele... Sempre que a gente fala dele, a gente fala, nossa, ele é um tanque de guerra. O Avatar? Não. Esse cara é um tanque de guerra. E ontem ele bateu um recorde da NFL que meio que passou despercebido. Não sei se o pessoal comentou nas... Eu, pelo menos, não escutei nenhuma transmissão. Quando eu fui ler sobre mais detalhes, né? Fui ver os scores. Ah, pô, é óbvio, pô. Mas é que tu trouxe um segundo, né? Porque se fosse a primeira imagem, tipo a imagem do super-homem, ficava nítido. Mas já que trouxe um tanque de guerra, que também vale, nosso querido Josh Allen. Josh Allen, por favor, Jack. O homem, cara, ele carregou o time do Bills ontem pra vitória. É difícil ganhar um jogo na NFL, mas ganhar contra 21 jogadores é mais difícil. 1 contra 21 era esse jogo. O Josh Allen ontem, e por que eu trouxe ele? Como tu falou, cara, tinham outras possibilidades, outros jogadores que performaram muito bem ontem, que mereciam estar no Quem É. Inclusive o Josh Allen de vez em quando tá aqui no nosso Quem É. Mas por quê, cara? Porque no dia 10 de agosto saiu uma pesquisa com os jogadores da NFL sobre quem são os jogadores mais superestimados. E os próprios jogadores da NFL votaram, né, os que participaram da pesquisa, eu acho que eram os QBs mesmo votando, tá? 11 jogadores votaram no Josh Allen como o jogador mais superestimado da NFL. E é por isso, pessoal, que eles não estão aqui nessa bancada como comentarista comum e tô eu, porque eu entendo das coisas e não eles. Cara, como é que você chama um cara tipo Josh Allen de superestimado, Neymar? Não conseguindo ser um comentarista comum como eu. Cara, porque é o seguinte, ontem esse rapaz completou 18 de 23 passes para 232 jardas. O Bills começou perdendo de 14-0, tá? Ele fez 2 TDs passados, nenhuma interceptação, que costumam dizer que ele é o cara que recorde de interceptações e tudo mais, mas ele também é o recordista de TDs passados, né? Ele teve um fumble, que foi bem no começo do jogo. Ele fez 9 corridas para 39 jardas, 2 TDs corridos, com uma média de 4,33 jardas por corrida. E com 2 TDs corridos e 2 TDs passados, ele chega ao seu 4º jogo com múltiplos TDs passados e corridos. Só quem fez isso foi Steve Young, que também tem 4. Ou seja, onde ele bateu o recorde de quarterback com TDs passados e corridos no mesmo jogo. E tem muito tempo de carreira ainda, ou seja, esse recorde com certeza será dele. E assim, eu preciso comentar isso, já vou comentar agora, vale para todos os jogos de hoje. Lembrem desse disclaimer. Nem tudo é número. É muito fácil ver aquele número e, opa, então ele jogou bem, ou então ele jogou mal. Tem que ver o jogo, tem que entender a situação onde o cara tava. E mais do que isso, ele só não fez 3 TDs corridos, porque o primeiro que ele fez teve um face mask do guard, então voltaram a jogada. Mas o face mask do guard estava na jogada dele. Não, tudo bem, só tô querendo dizer que ele poderia ter chegado a 3. É que teve jogadores com números impressionantes e jogadas impressionantes na data de ontem, que teve faltas na caixa prego que anularam a jogada dele. Agora, já que a gente falou um pouquinho do Josh Allen, eu já vou fazer o gancho para o jogo do Bills, tá? Então a gente começa analisando ontem o jogo de Bills
e Arizona Cardinals, por favor, onde o Arizona Cardinals jogou muito bem, começou... Murray monstrão. Exatamente, os 3 primeiros drives do Cardinals foram de pontuação e mostrando assim, cara, o time estava realmente encaixado. E o Bills demorou para engrenar, ou melhor, talvez o Josh Allen demorou para engrenar, mas depois que ele engrenou, ele começou a tirar a diferença e o jogo terminou com 34 pontos para o Bills, ganhando em casa do Cardinals 28. Qual é o nome daquela... ginástica, alguma coisa. Artística. Mas não é. Aqui é um quadradão e a galera vai pulando no meio, dando um monte de mortal e piruleta. Que é só com... Eu sei que é pirueta. É só com... Cara, ginástica trampolim, uma coisa assim. Não é ginástica trampolim. Eu vou achar o nome aqui, mas vai lá. Enfim, teve um momento, se tu bate pra print screen, um momento específico, que parecia que o Marvin Harrison Jr. estava participando disso. Porque ele estava... Tu tá falando da parte da ginástica de solo? Que é a prova de solo da ginástica artística. Isso. Ginástica, eu acho, não sei se é artística. Ginástica artística. Beleza. Prova de solo, exato. Porque ele estava dentro de campo e tu pegava um quadrado provavelmente maior do que aquele, não tinha absolutamente ninguém, a jogada acontecendo e o Marvin Harrison Jr. com as mãos pra cima ainda. Tipo, parecia que ele ia começar a prova pra começar a dar as piruletas. Sozinho. Cara, isolado. Nossa, é o target 1 do time, eu não sei o quê. Ele foi ignorado no jogo. 3 recepções. Isso. Ele teve pouquíssimos targets. E olha que foi um jogo de 34-28. Ele foi ignorado no jogo. O jogo foi muito bem jogado pelo Murray, ao menos no começo do jogo. Conner jogou demais, o running back do Cardinals, e eles continuaram com a sintonia, com a química que eles sempre tiveram. Até o McBride foi pouco usado. Desculpa, tá? O Marvin Harrison Jr. teve 3 targets e 2 recepções. Uma recepção para 4 jardas. Isso. Então, ele não foi usado, basicamente, o Marvin Harrison Jr. Acho que o Cardinals tem muito a crescer, é o que a gente esperava disso do Cardinals. E do time do Bills, tu já falasse tudo. O que a gente já sabia do James Conner é uma verdade, ele vai ter muito target, ele corre muito bem com a bola quando não entra os tackles. Ele não é um bom quebrador de tackle, mas, pessoal, é inevitável a gente volta e meia falar um pouquinho de fantasy. Para fantasy ele vai ser excelente. Vou tentar me segurar ao máximo. E o Josh Allen carregou nas costas. Brincando ou não, o Coleman, o calouro deles, foi muito bem. A única coisa que se esperava do cara, em bolas contestadas, ele vai ser bom. Em bolas contestadas, ele foi excelente. Teve inclusive uma bola que não era nem contestada, que ele foi lá tirar do cara. Em separação, ele não é tão bom assim. Já ficou claro isso. Mas ele não era o wide receiver 1 a ser pego do draft. Então, eu acho que ele fez o trabalho dele. O que tem de medo nesse jogo do Bills? O Kincaid desapareceu? 2 targets, 1 recepção para 11 jardas. Kincaid desapareceu? O Knox apareceu mais do que ele. Então, enfim, tem muitas coisas a serem corrigidas no Bills. Mantenho o que eu tinha falado sobre esse Bills. Não sei se chega nos playoffs. Vamos lá. Outro disclaimer que já é importante ser dado agora. Gente, a primeira semana. Week 1. Calma com as emoções. Tem coisa que já ficou nítida porque já era nítida ano passado, mas tem algumas previsões, alguns diferenciais que vão vir, que é só a primeira semana. Todos os times estão há mais de meio ano sem jogar. Então é muita coisa ainda esquentando e tal. Não teve nenhum quarterback que foi excepcional e exímio do começo ao fim. Com exceção do Matt Stafford. Mas todo mundo estava errando um pouquinho. Mahomes errou um pouquinho, Lamar errou um pouquinho. Teve quarterback que errou infinito. Mas os jogadores estão voltando ao ritmo. Esse é o ponto. E algumas coisas que que a gente pode olhar desse jogo em relação ao que a gente esperava que acontecesse. Por exemplo, o time do Bills, eu acho que o Josh Allen... Gente, isso aqui é uma comparação, tá? Não quero comparar a qualidade dos jogadores, eu quero comparar o cenário que eles estão. O Josh Allen está hoje no Bills num cenário muito parecido que o Mahomes estava ano passado no Chiefs. Ele não tem um grande recebedor, ele tem um corpo de recebedores... Exatamente. Tanto que ontem ele conseguiu separar, ele conseguiu lançar para 10 alvos. 10 targets, 10... É o que tinha. Exatamente, então ele distribuiu muito o jogo. Só para tu ter ideia, tu falou muito bem do Coleman, do Keon Coleman, ele foi o líder de targets do Bills com 5. É isso aí. Cara, quando é que o Stephon Diggs ia ter 5 targets no Bills? É isso aí. Era 9, 10, 11, 14 targets pro jogo. Então, o Josh Allen ele vai precisar de fato, cara, mostrar agora que ele, além de ser o tanque de guerra, o cara que corre pra cacete, o cara que entra na endzone, tudo mais. Ontem, ano passado, ele foi o líder de touchdowns corridos entre os quarterbacks com 15. É insustentável esse jogo do Josh Allen. Uma hora alguém vai dar um hit nele pesado, entendeu?
Ontem ele entrou na endzone pulando por cima de um cara numa vez. Porrada. E na outra ele entrou, tipo, tomando teco e se esticando para entregar a bola. Ou seja, Exato. é um risco muito grande. A gente lembra do Cam Newton, né? Exato. E aí a gente tem, do outro lado, a gente tem o Kyle Murray, que jogou muito bem no primeiro tempo, o time do Cardinals desapareceu no segundo, mas os pontos positivos aqui que eu acho que eu posso levantar é o seguinte, embora o Marvin Harrison Jr. tenha desaparecido, e pode ser uma questão de primeiro jogo, de playbook, Porque ele estava conseguindo a separação, que nem eu falei. de química, mas a gente tem James Conner jogando bem, que é muito Exato. bom pro time do Cardinals, e nós temos o Trey McBride aparecendo de fato, 9 targets, Mas isso foi tudo no final. 5 recepções, enfim, mas mostrando que talvez seja aquele McBride tight end esperado. esperado, exatamente. O time do Cardinals joga agora em casa contra o Los Angeles Rams, Tá ferrado. que vem de vitória, vai ser um jogo difícil. De derrota. O Rams? É. Ah, verdade, meu Deus, gente. O Rams A que gente vem vai falar de do Sunday derrota, Night, eu não vou exatamente. comentar agora. Isso. E vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Cardinals também vai fazer um jogo palco com o Rams. E o Bills vai a Miami jogar no calor de Miami em setembro. Vai penar um pouquinho lá, porque jogar no estádio do Miami no calor é difícil. Vamos para o segundo jogo, e agora sim a gente vai na ordem, tá, Neymar? Eu só puxei aquele jogo Claro. porque como foi o quem é. A gente vai começar com o jogo de quinta-feira, o kickoff da NFL, onde o Baltimore Ravens, num jogo incrível, um jogo, cara, que merecia ser a abertura da temporada, perdeu por 27-7 para o Kansas City Chiefs, e aqui perdeu por causa de 2 centímetros, né, Neymar? Não deu 2. Não deu 1. Não deu 1 centímetro. Que foi a pisada do... Teve um único ângulo que mostrou que realmente, conclusivamente, o pé estava com a pontinha do pé pisando na linha. Vejam bem, a chuteira ela não tem 90 graus na ponta, ela dá uma levantadinha. Sim. Então assim, se tu olhar de longe uma chuteira que está a meio centímetro em cima da linha, talvez ela não tocou. Mas ali no caso realmente tocou. Exatamente. E foi no último lance do jogo, né? Cronômetro zerado. O time do Lamar Jackson, ele levou o time até a red zone, fez o passe para o Isaiah Likely, que pegou a bola e caiu com 1 centímetro do pezinho. Grata surpresa, Isaiah Likely, né? Assim, dá pra falar desses dois times que jogaram como sempre e perderam como sempre, ganharam como sempre. Poxa, tá virando uma frequência isso. Hoje eu não vou chamar o Lamar do que eu normalmente chamo ele de brincadeira, porque é sempre muito injusto com ele. E não dá pra falar mal do Lamar nesse jogo. Correu acho que pra 140 jardas, lançou bem, jogou pra caramba. O time do Ravens veio bem treinado, com um head coach bom, com o jogo corrido do Henry funcionando, com a linha ofensiva deles jogando bem, a defesa jogou muito bem e o Ravens perdeu. Gente, não pode dizer que o Lamar jogou mal, porque ele tá jogando contra uma lenda. Ele é um ótimo quarterback, ele foi excepcional, ele foi elite, mas ele tá jogando contra uma lenda. Mahomes fez um touchdown no final do primeiro tempo, que ele ia ser sacado, desceu correndo pro lado, e a cada passo que o Mahomes dá, são 3 jogadas novas que abrem. Pode fechar algumas, mas outras abrem. Quando ele saiu correndo pro lado, todo mundo já tinha medo, porque ele podia lançar no campo inteiro de novo. O Mahomes sempre lança no campo inteiro. E ele passou correndo. Vai sair pela sideline. Ah, não saiu. Daí continuou, fez a curva inteira, voltou. Vou entrar na endzone. 2, 3 foram dar tackle nele, ainda assim entrou, porque não é como se ele fosse pequeno. Tá maluco, cara. O Lamar Jackson, Neymar, correu para 122 jardas, com 16 carregadas, com uma média de 7,6 por carregada, que é um absurdo. É um animal. É, mas enquanto o Patrick Mahomes praticamente não correu dessa Não vez. precisou. Exatamente. Mas ele fez 20 de 28, acertou 20 de 28 passes para 291 jardas, né? Um jogo muito sólido, teve uma interceptação, fez um TD passado também. Enquanto o Lamar Jackson, ele fez 26 de 41, 273 jardas, com um TD e nenhuma interceptação. Ou seja, foi um jogo muito bom dos dois times. Jogadas safadinhas e... Deu pra ver que essa temporada já acabou, galera? Não dá, eu não bato mais nos Chiefs. Já tinha definido isso. Quando no primeiro toque na bola do Xavier Worthy, foi touchdown. Primeira. Tipo, mais uma jogada safadinha do Andy Reid, é bola pra cá, é bola pra lá, é bola por trás das costas, de letra trivela, bum, Xavier Worthy saiu correndo. Cara, o resto tava em câmera lenta. Beleza, só pra lembrar, o Xavier Worthy é o jogador mais rápido da história da NFL, ao menos pelo Combine, pelo que foi medido, ele bateu o recorde histórico do Combine. Eu acho legal tu falar isso. Ele é o jogador... Ele bateu o recorde do do Combine, Combine. porque na NFL ele vai ter que pegar uma bola e correr e bater o recorde eu acho que é do Metcalf. Recorde total, do ano passado foi do Metcalf. Tá. Mas enfim, quando ele saiu correndo, porque, vamos lá, eu prefiro muito mais, vamos falar de carro, torque do que top speed.
Não me importa botar um top speed absurdo no final de uma corrida que tu já ganhou ela. Sim. O que me importa é a primeira velocidade para sair de todo mundo. Eu prefiro as 10 jardas sempre do que 2 jardas sempre e às vezes uma de 100. Enfim, dito uma comparação idiota. E até por causa disso, o Combine é a corrida de 40 metros, é de 40 jardas, não é uma corrida de 100 jardas. Exato. A hora que o Xavier Worth passou, os defensive tackles tentaram ir atrás, os linebackers um pouco mais rápido, o safety um pouco mais rápido e o Worth foi-se. Então, cara, esse time do Chiefs esse ano, vamos pro outro lado da bola. O Chiefs todo mundo sabe que é um animal no ataque, isso já tinha sido falado, e o Chiefs, meu Deus, e o Chiefs. O Ravens é muito bem treinado, gente. Eles têm o que a gente falou durante a preseason inteira? Eles têm um quarterback que é um animal correndo. Tu tem que defender o jogo corrido desse quarterback. Ainda assim meteu 140 jardas. Eles têm o Henry, que é um animal quebrando tackle. Eles têm uma linha ofensiva que é excepcional. Só que o Chiefs também é bom defensivamente. É muito difícil esse time do Chiefs. Eles fizeram uma jogada. Eu sei que eu vou te arrombar a montanha pedindo pra tu colocar coisa na tela e a gente combinou de colocar o mínimo possível pra nós ficar em comentários. Depois o pessoal pode procurar no YouTube, Google, onde for as imagens e vídeos. Mas uma que eu vou mandar pra ti, Montanha, já tá até no teu WhatsApp. É uma jogada que o Ravens faz. Eu não sei se algum outro time da NFL faz com essa frequência. Eu vou tentar ser sem complicação. Pensa na linha ofensiva como um todo com 7 jogadores. Os 5 da linha ofensiva. Um running back na esquerda, que era o Henry. Na direita um tight end, ou seja, eles botaram 7 jogadores na frente, botaram atrás desse running back um fullback, atrás desse tight end outro running back, ou seja, são 9 jogadores na linha ofensiva, porque os dois estão literalmente atrás do tackle, estão fechando a box. O Lamar atrás e lá na ponta um wide receiver. Sim. Pra mandar os cornerback e o safety ficar ligado, porque se bobear eu vou passar. Eles já fizeram inúmeras vezes, inclusive contra o Chiefs, esse tipo de jogada. Porque, cara, é assim, ó, o Lamar vai correr. Essa jogada é pro Lamar correr. E o Lamar sempre corre pra caramba. Porque em 7 jogadores da linha ofensiva, de novo, entre aspas, né? 7, 9/9, eles entram empurrando onde eles quiserem, com uma linha ofensiva que já é forte. Então o Lamar consegue 5, 10, 20, 30 jardas nesse tipo de jogada. E eles fizeram contra o Chiefs de novo. Só um detalhe. Reparem na imagem, se o Montanha fez o favor de botar ela, que dos 7 da frente, que tem um fullback aqui na esquerda atrás, e era para ser o segundo running back atrás do tight end no 7º jogador, é o Flowers, escondidinho, baixinho. E ele tá literalmente, os dois da ponta da trás, para dizer que estão iguais, estão abaixados, estão agachados, para ninguém ver que é o Flowers ali. Claro que, se tu olhar ali, tá o Flowers atrás. Mas, teoricamente, é aquela mesma jogada. Teoricamente, os estudos antes de ir pro jogo são 1000 jogadas diferentes do Ravens. Ó, lembrando, se eles fizerem aquela jogada que bota 7 jogadores, mais 2 atrás, que é com um conjunto de 21, personal 21, que é com 2 running backs, um tight end, etc, é porque o Lamar vai correr. Então a gente tem que rapidamente, lembra, gente, é segundos, mandar que os linebackers fiquem de tal forma, o fullback de tal forma, o safety de tal forma para poder parar o Lamar nessa jogada. E era o Flowers. Essa jogada aconteceu assim, ó. Lamar recebeu, Flowers já correu e ele mandou no Flowers. Era só para conseguir o down. Eis que o McDuffie saiu daquele wide receiver, voltou e boom, tackle no Flowers antes dele conseguir o down. Acho que era para 2 ou 3 jardas. McDuffie, no caso, cornerback do... O McDuffie, Chiefs. Cornerback do Chiefs. Cara, foi uma jogada toda desenhada, onde toda a leitura histórica do Ravens era que ia ser uma corrida do Lamar, e ainda assim a defesa do Chiefs achou uma forma de parar. Cara, esse time do Chiefs é muito conciso. É muito difícil ganhar desse time do Chiefs. A gente fez umas futurologias meio fora e tal, por acaso fez parte do clube de membros. A quem não participa, por favor, temos o clube de membros, a quem quiser, sempre material extra. E naquela futurologia, eu cheguei a comentar alguma coisa desse Chiefs. Pode beliscar o 17-0, mano. Cara, porque de fato, né, o Chiefs vai entrar favorito contra quem for. Exato. E não tem o que fazer. Cara, o Baltimore Ravens vai jogar agora contra o Las Vegas Raiders na próxima semana. E o Kansas City Chiefs pega o Bengals. Tá? Segura a risada. Chama a mão pra boca pra falar de Bengals, pelo amor de Deus. Segura a risada que nós temos esse jogo de conferência, que é um jogo muito pesado. Kansas City Chiefs entrando 1-0 e Bengals entrando 0-2, né? Vamos lá, então. Próximo jogo, por favor. Green Bay Packers na sexta-feira veio ao Brasil, enfrentou o Philadelphia Eagles. Inclusive estou com essa camiseta em homenagem ao Philadelphia Eagles, que venceu o primeiro jogo em solo brasileiro, 34-29, e um jogo que, cara, mais uma vez, se o jogo do kickoff foi bom, o jogo da sexta-feira à noite, do Friday Night, foi excelente, cara.
Vai lá, Neymar, pode falar. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Cara, quem teve no jogo, gente? Eu vou falar uma imbecilidade, mas cada um pode ter sua opinião. O melhor momento do jogo foi o Evidências. Cara, mas vou te falar uma real, tá? Eu vi um filme uma vez, que era, eu acho que é Amor em Jogo o nome do filme, que é, depois eu pesquiso o nome pra dar certinho pra galera, que é sobre beisebol. O cara, ele era viciado em beisebol, ele tinha tickets da season, um camarote e tal, da família dele, e todo ano ele via todos os jogos do Boston Red Sox. Na época eles estavam na maldição ainda, que não tinham sido campeão. E aí, cara, ele fazia, no começo do ano, juntava os amigos pra ver quem ia em cada jogo com ele, que ele tinha dois ingressos, né, lá pra parte. E ele fazia lá o schedule, não sei o quê. Cara, é assim, gente, são 180 jogos de beisebol, tá? Eles fazem 90 jogos em casa. Então, assim, você ver todos os jogos do teu time em casa é muito difícil. Tanto que o cara não tinha namorada. E aí ele se apaixona por uma menina que não gosta de beisebol, mas começa a acompanhar. Cara, o filme é muito legal. Mas o que me pegou naquela vez que eu vi aquele filme foi eles estavam no estádio e começa a tocar Sweet Caroline. Ah, sim. E todo mundo... Sweet Caroline. Isso, pam, 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 tal. Cara, que é uma música que depois eu fui descobrir que é muito famosa nos Estados Unidos, onde ela toca, todo mundo canta. Exatamente. Então ela canta sempre nos estádios. E eu tive a oportunidade ano passado de ver um jogo em Londres, né, da NFL, Baltimore Ravens e Tennessee Titans, e tocou Sweet Caroline, todo mundo cantou, né, eu tava com a minha noiva, a Alexia, e eu falei, cara, que massa, porra, tô realizando o sonho, que é cantar Sweet Caroline no estádio. E aí terminou a música, tipo, parou o som do estádio, e aí o estádio contou, porque começou a jogada, e a galera continuou jogando, Lamar Jackson pegando a bola, correndo, e a galera cantando Sweet Caroline e nem aí pro jogo, tá ligado? E aí eu falei, cara, pô, será que isso vai acontecer no Brasil, não sei o que, tal. Aí ela falou assim, não, no Brasil tem que ser evidências. Cara, ela falou? Parabéns, hein, Alexia? O Sweet Caroline do Brasil faz todo sentido. Cara, né? E eu gosto de todos os tipos de música. Eu não gosto de música lerda. Eu gosto de todos os tipos de música. E o DJ tocou 80% funk, 18% músicas americanas, músicas de moda e tal, etc. E nem ele acreditou, porque tava legal, DJ. Não vou falar mal, tava legal. De repente o cara meteu, quer saber? Eu vou tocar aqui um Chitãozinho, Chororó, Evidência, vamos ver o que acontece mesmo. Essa galera não tá querendo se animar com as minhas músicas. Man, deu uma loucura naquilo, todo mundo cantando, cara. Foi muito massa. Tanto é que, eu não sei se referiu a essa música especificamente, mas numa entrevista do AJ Brown, só é por escrito, ele falou, a galera cantando um bad rap, tipo um rap ruim. Ele não sabia o que era, certa galera, caramba, o que tá acontecendo aqui? Porque foi justamente isso, né? A música parou e a galera continuou até o final do refrão. É isso aí, massa pra caramba. Muito legal, cara, muito legal. Porque assim, um toquezinho brasileiro no jogo, né, Neymar? Tu falou, inclusive, que queria comparar um pouquinho com algumas coisas de fora do Brasil. Tu teve a oportunidade de já ver jogo lá nos Estados Unidos, né? Sim. Traz então um pouquinho a tua percepção do que foi isso. Primeiro que acho que os times deveriam ter sido um pouco melhor aconselhados de o que aconteceu aqui. O que seria um jogo aqui, assim como talvez seja na Alemanha ou na Inglaterra. Com relação à torcida em si, falando do jogo, né? Eu quero falar do jogo, não gosto de coisas externas. Então, por exemplo, uma coisa que acontecia muito. Primeiro, antes de mais nada, o Green Bay Packers, se não é a maior torcida do Brasil, é uma das. Não, é a maior torcida do Brasil. E lá no estádio, a grande maioria era Green Bay Packers, num jogo mandado pelo Eagles. E assim, nem todo mundo tem um entendimento grande sobre a NFL. Muitos são fãs que, cara, eu quero ver futebol americano. Então assim, eu entendo que eu tenho um entendimento maior do que a média em regras, por exemplo. Então onde eu estava sentado, uma galera ao redor de mim, eu via comentando com os amigos, regras erradas. Eles nem estavam vendo eles não estavam acertando o que eles estavam vendo. Mas perceba, tinha um cara que não sabia das regras, explicando para os outros que não sabiam de fato das regras. Tá, e agora o que aconteceu? Então muita gente que foi, que legal, vai trazer mais fãs, e mais fãs, e mais fãs. O que eu quero trazer? Se o Green Bay Packers era a maior torcida do estádio, e o jogo era do Eagles, o Eagles estava esperando que fosse tipo o jogo dos Estados Unidos, talvez um pouco diferente. Não era o caso. E mudando de saco pra mala, apareceu na TV, façam barulho, né? Porque quando o time rival está em campo atacando, na hora do huddle, que a galera vai se falar pra tentar se comunicar, é bom tu fazer barulho pra eles se atrapalharem. Assim como na hora do false start, na hora de lançar a bola. O quarterback tá lá atrás chamando, se o barulho é muito grande, o center não vê. Então,
Aparecia Faça Barulho no estádio quando era o ataque do Packers, porque o jogo é do Eagles. Sim. E a torcida do estádio quer do Packers. Ah, Go, Pack, go! E agora, para o barulho. Mas tu sabe que os próprios jogadores do Packers e do Eagles, né, no caso, eles estavam já prevendo isso, e eles imaginavam que, como a torcida seria mista, porque assim, tu falou, a maior torcida que tava lá era do Packers, mas muito provavelmente, eu acho que metade do estádio tava torcendo pra qualquer outro time. Qualquer coisa. Exatamente, né? É torcedor do Dolphins, do Bills, do Jets. Todos os times. Tu via camiseta de todos os times. Então, os dois times vieram preparados para terem problema no huddle. Porque eles sabiam que a torcida ia berrar dos dois lados, entendeu? Perfeito. Só que agora, é triste. O Packers, ele tinha muito mais gente que a do Eagles. Muito mais gente. Muito mais gente. E foi mais prejudicado, porque a própria torcida berrava exato. na hora que tinha que ter silêncio. Falando em problema, vou precisar adereçar o problema do campo. O problema do campo, cara... Vou resumir de outra forma. Falaram que o nosso campo tinha problema, porque os jogadores escorregaram no primeiro tempo. O campo não muda, quem muda é a chuteira, é só botar uma chuteira. Não vou nem entrar no mérito, talvez a galera que não tá muito em cima disso, que existiu várias reclamações, entre elas o Sir LeBron James. É o mesmo pessoal que faz o campo, é a mesma empresa que faz o campo, tanto no estádio do Eagles, quanto no estádio de Green Bay. Pula, pode ser que aqui é diferente por algum motivo. Foi falado que pro nosso futebol aqui no Brasil, são jogadores mais leves e que não tem contato. Fato, na NFL são 22 brutamontes que às vezes vão pular no mesmo lugar. Ainda assim é um gramado, faz a tua chuteira mais profunda, agarra, que é o que fizeram no segundo tempo, pararam de escorregar. Mas vamos falar em escorregar, que é o que estavam reclamando. Eu vi, dentre os muito haters americanos, um TikTok mostrando uns 10 lances de escorregada que tiveram no jogo. E eu resolvi prestar atenção nas escorregadas esse domingo. Bem do céu! Se fosse para fazer um highlight de escorregadas, acho que nenhuma do Brasil entrava. Teve uma do Stroud, quarterback do Texas, que escorregou na hora do lançamento, caiu de 4, ainda conseguiu levantar e fazer a jogada. Quer uma escorregada maior? O Lions vindo para virar o jogo contra o Rams no final do Sunday Night. Gibbs consegue sair, parte livre para endzone. O Goff vê, acabou. Lançamento no Gibbs, perfeito. Gibbs dá uma patinada sozinho. Passa, blum, cai, bola cai no chão. Ah, então pode escorregar em outros estádios. Porque se fosse turf aqui, é porque é turf, e isso machuca todo mundo. Graças a Deus, duas coisas. Uma, que a lesão do Love não foi uma lesão séria, ele deve voltar esse ano. 2, que não foi culpa do gramado, né? Senão, lá nossa síndrome de vira-lata de novo no Brasil. Não, lembrando que o campo do Corinthians, cara, além de ele ser considerado o melhor campo do Brasil, gramado do Brasil, ele é um gramado 85% de grama natural, 15% de grama sintética. Animal! Ele é excelente. Então, assim, cara, todas essas críticas em relação ao gramado, se não fosse pelo gramado, ela surgiria por alguma outra coisa, porque os caras estão olhando um jogo fora do país deles e, cara, qualquer coisa é motivo para criticar, né? Então, não, eu particularmente, cara, tô nem aí porque os caras estão falando. O que importa é o que o Nick Sirianni falou depois do jogo. Isso. Todo mundo elogiando muito. O Sirianni falou que era clima de atmosfera de playoffs. Isso. Exatamente. O time do Packers dizendo que adorou. O Jair Alexander, que é o cornerback do Packers. Cara, entrou com a bandeira, cara. Isso, entrou cara. Com a bandeira do Brasil, Jair Alexander. E aí, tirando os... Não, ele entrou com a bandeira... E ele tinha tirado o A.J. Brown do bolso dele pra poder entrar em campo. E quando começou o jogo, ele botou o A.J. Brown de volta no bolso e foi pro jogo. Mas mesmo assim o A.J. Brown jogou bem. E fez uma boa jogada o A.J. Brown. Foi um touchdown que queimou o Alexander. E o Alexander interceptou uma bola pra fazer o comparativo em cima do A.J. Brown. Mas aí voltando só a finalizar o que foi o jogo, né? Porque as pessoas perguntam pra gente. Em questão de comparação de logística, sabe, sair do centro da cidade, pegar o metrô, ir até o jogo, entrar, pegar fila, a organização, cara, pra mim tava perfeita, não tive dúvida, não tive problema nenhum, desde pegar o metrô no centro até entrar no estádio. Dentro do estádio a gente tinha muitas filas em todas as ativações, desde o bar, ou para ver os anéis lá do campeão, ou para ver o Vince Lombardi, tudo que tinha antes do jogo ali era muita fila. Mas, cara, por quê? A galera tava muito ansiosa. 17h15 abriram os portões. 17h15 estava lotado lá dentro. Então o pessoal chegou muito cedo e, consequentemente, o pessoal começou a consumir muito cedo. As filas dos bares estavam enormes lá fora já às 17h30. E aí eu acho que foi o grande erro da organização,
que foi não conseguir prover comida e bebida, né? Cerveja gelada e comida quente para o pessoal durante o jogo. Tinha muita fila e faltou no final, né? Tu comentaste sobre o comentário do Siriani, então eu vou fazer o comentário do Godel, quem decide se o jogo vem pro Brasil ou não, né? E o primeiro elogio que ele fez depois do jogo, do povo brasileiro, é que ele era bastante paciente. A NFL sabe o que está acontecendo. Ela não trouxe o Green Bay Packers à toa. Ela sabia que era uma torcida gigantesca no Brasil. Se não, tinha que vir o Patriots que ganhou direitos aqui. Ou o Miami Dolphins. Mas não joga em casa, cara, dá seu jeito. Enfim, dito isso, sim, acho que o grande ponto foi esse. Gente, a gente precisa passar um pouco de pano. Eu acho que é obrigatório. Passar um pouco de pano. É o primeiro jogo de NFL no sul do mundo. A gente nunca fez isso. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo público. E é o que tu falou. 5 horas lá fora já estava cheio. Todo mundo que eu conheço, a ideia é, se o estádio tivesse barzinhos ao redor, já tá desde quinta ali, bebendo e conversando e tal, esperando para entrar. É muita expectativa por isso. Porém, a Prefeitura de São Paulo não deixou botar nenhum ambulante na região do estádio. Perfeito. Então, quando tu descia do metrô, o que é normal no estádio de futebol? A galera fica em volta do estádio, bebendo a cervejinha dos ambulantes, dos barzinhos ali. A NFL, no caso a prefeitura ou a NFL, com certeza é um acordo mútuo, tirou isso. Então, se tu não tem cerveja para beber fora do estádio, O jeito é entrar. tu vai entrar e vai tomar a cerveja que tá lá dentro. E aí foi onde eu acho que eles acharam que a galera não ia tomar tanto, cara, e foi loucura, né? São alguns pontos daí, né? Primeiro, deixa eu continuar passando o pano para chegar no objetivo. O jogo foi excepcional. Tudo referente à estrutura, estádio, etc. Excepcional. Não vi uma briga. Nenhuma, pelo amor. Não. Voz alta. Não um supapo. Voz alta. Além de eu berrando, comemorando e as coisas e os outros também, enfim. Mas em tom agressivo. Zero. Policiamento excepcional. Cara, na volta do metrô, gente, são 45, 50 mil pessoas entrando num funil de metrô e tal. Então é óbvio que ia demorar um pouquinho. Mas fora também, como é que tu acha que tira 50 mil pessoas de um lugar? Beleza, dependendo do estádio lá fora, ele foi mais... principalmente os mais novos feitos, pensando na NFL e nesse público de 90 mil pessoas lá fora, ele tem mais escoamento. Mas, cara, tudo isso foi nota 10. Cara, mas eu vou falar do jogo que eu fui no passado no estádio do Tottenham, que é um estádio novo, tá? Ele tem uma similaridade com o Neoquímica Arena porque ele é longe do centro de Londres. Então, a Neoquímica Arena, tu pega o metrô do lado do estádio. Fenomenal. No estádio do Tottenham, tu vai até a última linha de metrô de Londres, dali tu pega um ônibus para mais 20 minutos ainda até o estádio, mais uns 3, 4 km. Então na saída não tem mais linha de ônibus. E aí tu vai andando até a estação de metrô mais próxima, dá uns 20 minutos de caminhada, e cara, também são 60 mil pessoas, 50 mil pessoas andando, e se entope tudo no mesmo metrô. Sem contar que São Paulo colocou 24 horas os metrôs para poder atender esse público, pra não poder dar desgaste nenhum. Enfim, tudo nota 10. Vamos ter o jogo aqui de novo, isso é um fato. Não sei se vai ser em São Paulo, talvez o Gudel estava falando em Rio de Janeiro, não sei se é certo ou errado, não me interessa. O ponto é, pontos de melhoria, que nem tu falasse. Cara, tinha fila para pegar fila. Isso é um fato. Tanto é que eu sou um cara extremamente compulsivo com compra quando é algo que eu gosto. Eu sou pão duro que sou uma desgraça em tudo. Falou em NFL, eu viro uma mãe. E eu olhei aquela loja gigante do NFL Shop e pensei, meu Deus, vou comprar a loja, vou virar acionista aqui, eu quero sair, eu não vou conseguir carregar o que tem para trazer aqui dentro. A fila que tinha lá era maior do que... Eu olhei pra fila, eu desisti na hora, impossível. E isso se aplica a tudo. Cerveja, comida, etc. Tanto que foi o que o Gudel falou. Tirando isso, o espetáculo foi sensacional. Perfeito, cara. Sem tirar nem pôr. Eu vou falar um pouquinho do jogo, Neymar, só pra gente avançar, que senão vamos ficar com 3 horas de programa hoje, verdade. o que não é um problema, porque a gente gosta de falar sobre NFL, mas a gente tem compromissos aqui no estúdio, tem gente pra gravar depois da gente, então nós também não podemos avacalhar tanto. Cara, o Green Bay Packers fez um grande jogo e eu acho que perdeu nos 3 primeiros drives. Chegou próximo e aí Dominou o jogo no começo. teve um TD que foi uma falta, voltou, virou um field goal, aí depois teve um field goal, novamente chegou ali perto, fez um field goal, e depois teve uma interceptação, alguma coisa nesse sentido, e ali foi aí abriu 6-0, né? Sim. E depois deixou o Eagles jogar, e aí o Eagles
fez valer o mando de campo. Apesar do 34-29, foram 2 boas defesas. Mas foi um jogo muito bom de ataque. Os 2 times são muito bons de ataque. E sim, não quebrou o Eagles, porque com a força que veio o Packers, se abre 21-0, o jogo já ficava um pouco mais complicado. O torcedor do Packers no estádio já ia loucura e aí por diante. Dito isso, os 2 principais nomes para mim, eu vou ter que falar do Jair Alexander no Packers, porque ele botou o A.J. Brown no bolso. Teve um grande lance do A.J. Brown, que fez aquele touchdown de 50 jardas. Fora isso, quem é A.J. Brown? Ele não apareceu. É um grande wide receiver. E pelo lado do Eagles, e o nome do jogo, Saquon Barkley, meteu 3 touchdowns. O que eu tinha falado no programa? De vários jogos eu vou trazer um pouco do que eu tinha de perspectiva pro time, como é que isso vai andar, como é que não vai dar, o que eu tava acertando antes da season, o que talvez eu vou ter que mudar um pouquinho. Aqui tá tudo dentro, com exceção, já vamos pro final, do Love ter machucado. Isso vai arrombar a perspectiva do Packers. Talvez quando vocês assistirem o programa, o Tannehill já tenha sido contratado pelo Packers. Há uma expectativa bem grande que Malik seja o Willis Tannehill. não dá. Esse cara não consegue lançar uma bola. Parece do Sean Watson. E o Saquon Barkley é um monstro. O primeiro touchdown dele foi alinhado como wide receiver. O cara recebeu a bola que nem um baita wide receiver, ia cair fora do campo, meteu o joelhão no chão. Cara, Saquon Barkley é um monstro. No meio de 2 do cornerback do safety. É um monstro. Então, assim, a gente já viu isso acontecendo com o McCaffrey, que saiu do Panthers, ele era bom no Panthers e ele é o melhor da liga disparado hoje no 49ers. Daí o Saquon Barkley veio do Giants, que já era bom no Giants. Com a primeira amostragem, o Saquon Barkley vai destruir nesse jogo. E foi um tiroteio, né? Eu acho que foi 7 trocas de liderança. Foi uma loucura, foi muito bom o jogo. E aí, para a torcida do Packers, tem a notícia ruim, que é o fato do Jordan Love estar machucado. Ele vai ficar de 3 a 6 semanas fora, essa é a última expectativa. Mas não foi uma lesão tão grave quanto pensou que poderia ser, né? Que poderia ser um rompimento de ligamento. Foi o que eu pensei na hora. Foi só uma torção. Porém, ele vai ficar 3 a 6 jogos fora. Com isso, a proposta, o que a gente tem escutado aí de boatos, é que o Green Bay Packers vai buscar algum quarterback. O Tannehill, provavelmente, porque, né? assim, se ele ficar de 3 a 6, vamos falar em 5. Média, não vou nem botar em 4, vamos falar em 5 jogos. Ou seja, os 6 primeiros jogos fora, a divisão é difícil. Porra, o Green Bay Packers tem time pra ir pros playoffs. Antes, talvez ele ia brigar pela divisão. Agora já vai ficar mais difícil. Então, de 4 jogos, vamos tentar buscar... De 5 jogos, vamos tentar buscar 2. Cara, e o Tannehill, com o time amarradinho do Titans, levou o Titans até a final de conferência. Exato. Então, assim, é um quarterback que pode buscar aí pelo menos metade das vitórias. Se ele fizer a mágica que o Flacco fez no final do ano passado com o Browns, quem sabe ganhe tudo até. Porque o Tannehill é um bom quarterback quando tá bem protegido, com uma linha ofensiva boa, com boas armas. condição de situação... Mas a boa notícia pros torcedores do Packers é que Jaden Reed jogou pra caramba. Jogou. Então, cara, Todos os wide receivers jogaram bem. Isso, mas, cara, um carinho especial pro menino ali, porque ele faz, né? Ele corre, ele recebe, né? Ele é o Saquon Barkley invertido, né? Isso. Ele é um bom wide receiver. Também vai o running back. Exatamente. E o Packers agora recebe o Indianapolis Colts em casa, na próxima semana, e o Philadelphia Eagles recebe o Atlanta Falcons. 2 baita jogos. Exatamente. Vamos passar pro próximo, Jack, por favor? Jogo bom de falar. A grande zebra... Será que é a grande zebra? Com toda certeza. New England Patriots 16, Bengals em casa 10. E olha, 10 ainda é porque foram buscar alguma coisinha, porque em algum determinado momento eu achei que eles não iam ser de 0. Teoricamente, é uma diferença de patamar muito grande entre esses 2 times. E uma frase que a gente fala bastante, eu falo bastante, que era o moto do Bill Belichick, 20 anos no New England Patriots. Um time perde mais jogos do que ganha jogos. E isso foi o que aconteceu aqui. O New England Patriots não errou. Gente, quem tá nos acompanhando há bastante tempo vai me cornetear, porque eu falei que o Patriots possivelmente ia fazer uma campanha 0-17. Ia ser uma vergonha esse ano. Daí chega ganhando do Bengals. Mas me dá um pouco de paz, porque eu também falei que o Bengals ia mal. Todo mundo tá colocando o Bengals nos playoffs. Olha aí, ó. 16-10. Nem no outro lado. Agora vamos lá, vamos falar um pouco do jogo para justificar um pouco algumas situações. O Patriots, o principal alvo do Patriots chama Osborne. 6 alvos, 3 recepções. Os outros wide receivers, pouco, vai ser uma máquina. 1 alvo. Demarius Douglas, 3 alvos. Então assim, foi do jeito que deu. Stevenson correndo como era o esperado e correu bem, jogou bem, fez o que precisou. Grande ponto. Defesa do Patriots, como sempre, mesmo sem peças, turnover atrás de turnover, metade mérito do Patriots, metade vezes 3 demérito do Cincinnati.
turnover em special team, turnover no ataque, turnover passando e correndo. No final do jogo ainda tava... Acho que teve um momento que tava 13-7 pro Patriots no quarto período. E o Bengals, pô, depois de tanto turnover, nós vamos virar o jogo ainda, porque é óbvio, eu posso errar um monte que eu ainda ganho. Meu time é muito melhor do que o seu. O cara entrando na endzone, o cara me toma um fumble na linha de gol e perde a bola. E o time do Patriots pega ela e quase retorna. Cara, foi um show de horror do Bengals. O Bengals vai ganhar 2 derrotas por esse jogo. Por isso eu fiz a brincadeira no primeiro bloco. Vai ser Chiefs com uma vitória e o Bengals já com 2 derrotas. Porque perder pro Patriots... Vocês não estão entendendo. Não é minha leitura que o Patriots é ruim. O Patriots é o pior time de todos os Power Rankings, basicamente, que não colocou o Panthers. Patriots e Panthers estão ali embaixo brigando. Foi tão homérica essa vitória do Patriots que o Gerald Mayo tomou banho de Gatorade depois do jogo. Banho de Gatorade se dá no técnico quando ele é campeão. Quando tu ganha o Super Bowl, tu dá o banho de Gatorade no técnico. Os caras ganharam um jogo e ganhou o banho de Gatorade. Olha que inacreditável foi isso que aconteceu. Nos grupos de Survivor por aí, a cada 100 pessoas caíram 70, 80. Lembrando que Survivor, pra quem não conhece, é um estilo de jogo fantasy que tem nos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil também costuma jogar, que é o seguinte: tu precisa escolher um time da rodada que vai ganhar. É um time que vai ganhar e depois tu não pode repetir esse time na próxima rodada. Então, geralmente, a galera olha a tabela e fala assim, qual que é o mais favorito? Qual que é o pior time aqui? Isso. Então, a maioria das pessoas, por exemplo, a gente joga o Survivor com 14 pessoas. 8 tinham colocado Bengals. Eu que não jogo esse teu, senão seriam 9. Ainda continuando aqui, o cara que fez o drop na linha... Drop não, que tomou o fumble na linha de gol foi o Zach Moss. Lembrei que foi ele. E eu vendo esse jogo, volta e meia, eu não acreditava, porque eu olhava pra tela, eu vejo com várias telas, eu olhava pra tela, não é possível. De novo o Bengals tá fazendo não com a cabeça e tal, devia um replay, cagada do Bengals. Cara, era uma atrás da outra. Lembrando que o ataque era pra estar estrelado. Higgins de um lado, Chase do outro. Nossa, que time bom. Daí o Chase resolveu ir pro jogo na hora do jogo. O Higgins não jogou. O Higgins não jogou porque tava machucado. Então, cara, da primeira rodada, Joe Burrow é o quarterback mais que era esperado e foi overrated. Joe Burrow jogou o médio para baixo e o resto do Bengals foi uma vergonha. Então, o que aconteceu? O Patriots tinha um piso de 0, um teto de 4. O Bengals tinha um piso de 3, um teto de 10. O Bengals entregou o piso de 3, o Patriots entregou o teto de 4. Vitória do Patriots por uma posse. Eu acho que o ponto aqui é o seguinte, essa defesa do Patriots não é de hoje que ela é forte, é de 20 anos. E não importa os jogadores. Exatamente. O Gerald Mayo era um treinador de defesa, ele era um treinador de linebackers, ele foi linebackers quando era jogador, então já era esperado que o time do Patriots tivesse novamente uma boa defesa. Uma defesa top 5, não, tô dizendo que seria uma defesa boa. E nesse sentido, ano passado, o Patriots teve vários jogos que deixou o outro time com 10 ou menos de 14 pontos, vários. Só que ele não fazia 10 pontos, Exato. Fazia 7, Exato. Fazia 6. Cara, o Jacob Brissett, olha o que eu tô falando. O Jacob Brissett fez um bom trabalho. Ele fez o que era pra fazer. Não tomou turnover. É o que importa. Exato. É o que importa. Não lançou pra TD também, mas não tem problema. O Patriots conseguiu não perder o jogo. Se outro time quiser vir ganhar, fica à vontade. Isso. E a maioria vai conseguir. Tem mais 2 coisas pra falar desse jogo. Uma, que eu vi nesse jogo, o primeiro jogador que eu vi foi esse, a internet tá falando que foi o Daniels do Pittsburgh Steelers, mas o primeiro que eu vi foi o Peppers do Patriots jogando com proteção de capacete. E eu adorei uma coisa nisso. Não sei se vocês viram, mas esse ano, na pré-season, foi permitido, não, muita gente usou um capacete em cima do capacete. Só que um capacete não é isso, mas um capacete de espuma, para proteger o impacto. Cara, qual que é, teoricamente, a pior lesão comum da NFL? É o concussion, é a paulada de cabeça. Então eles acharam uma forma de proteger bastante isso, porque o capacete protege realmente da paulada e uma espuma, que não é espuma, protege aquele primeiro impacto, dá uma amortizada. Então reduzem muito o concussion. Além de que dói menos, né? Tu bater com o cotovelo num capacete com espuma do que num capacete seco pelo outro jogador. Mas enfim, é 100% por causa da concussion. Resolve muito. Ou seja, eu até pensei, devia ser obrigatório isso, porque resolve um problema da liga. Mas era feio pra um dedéu. Porque era todo pontiagudo de espuma, ficava uma coisa feia que é uma desgraça. Mas resolve um problema. Eis que, cara, eu vi na metade do jogo que o cara tava usando esse capacete. Por quê? Que é o mesmo capacete. Eles botam um negócio de espuma que é idêntico ao capacete. Ele é um pouquinho maior e ele é opaco. Ele não brilha que nem um capacete. Então, assim, tira um pouquinho do mérito da beleza, mas, resolve um problema absurdo. Então, esse ano está sendo opcional.
Inclusive, eu vi uma entrevista do TJ Watt dizendo que bacana, que legal, quem quiser usar. Se eu estivesse jogando ainda, eu não usaria. Não sei porquê, não sei se ele prefere coisa mais bruta ou coisa mais raiz. Mas eu sou sempre a favor de mudar as regras do esporte quando elas são só benéficas. E essa me parece uma. É diferente de não poder tocar no quarterback, porque isso pra mim muda o jogo. Agora, botar um capacete que protege melhor, eu acho uma baita ideia. E o segundo ponto que eu queria trazer é que o seu Jacob Brissett, esse safado, teve um lance nesse jogo que esse malandro já marcha pro final do jogo, que ele queria matar relógio, bem pro final do jogo, ele consegue passar correndo e daí ele pensa, será que eu consigo mais umas jardinhas ou vou dar o slide? Vou tentar pular e daí dar o slide. Foi o que ele fez. Ele foi, pulou e esticou as perninhas pra dar o slide. Só que no ar. Ele não tava no chão dando slide. Cara, ele tomou uma chumbada no meio e a torcida do Patriots ficou louca da vida. Não, isso é falta. Ele tava no slide, tava na forma do slide, sim, no ar. Malandrão. Ele pulou e levantou, entenderam? Pulou, levantou as perninhas, ele não tava no chão dando slide, não tava... É fácil, tipo, se joga pra endzone, faz slide. Mas não dá, né? Tomou-lhe uma paulada e não foi falta, isso eu gostei. Eu até parei de ver os outros jogos pra ver se a arbitragem, pelo amor de Deus, não ia dar aquela falta. E não deu realmente. Comentário rápido, curiosidade, na minha breve carreira de jogador de futebol americano... Bem breve. Não, foi um aninho e pouco. A gente teve uma clínica com... eu não lembro agora o nome do técnico, mas ele treinou a seleção brasileira de futebol americano naquela época. Isso estou falando 2010, 2011, galera, tá? E ele era americano, ele treinava high school lá e veio pro Brasil e ficou uma temporada aqui. E a gente fez uma clínica e foi um final de semana de treinamento com eles e teve um treinamento que era os running backs, a gente tinha que correr. A gente ia correr num corredor bem curtinho e tinha um linebacker ou um defensive end do outro lado e a gente tinha que tentar passar dele e chegar do outro lado, né? Cara, e a gente ia correndo e tackle. E aí ele falava assim, ó, não tô escutando, dando esporro, tipo, não tô escutando, cadê o toque? Cadê o toque? Dando esporro nos caras estavam dando tackle. Porque quer ver a porrada. Ele quer ver o capacete bater com o capacete. Cara, tem que ter capacete com capacete. Caramba. Não que o cara vai e mira cabeça com cabeça, mas é que tu não pode ter esse medo. Tu tem que dar a porrada e vai acabar tendo batida. Justo, entendi. Então, tem que ter assim, agressividade, porque se tu tentar evitar o capacete, já tá evitando o tackle da forma certa. Isso. Então, culturalmente, por essa experiência que eu tive, nunca fui pra fora. Bacana lá. se tu trouxesse. Culturalmente, cara, é pancadaria mesmo. Então o TJ Watt ele vai dizer, vou botar uma espuma no meu capacete. Não, cara. o TJ Watt era óbvio que eu falei isso. Ele joga sangrando, sem capacete, na cabeçada, morde o câmera. Cara, então é o seguinte, torcida do Patriots, fique muito feliz, mas não vai ser uma temporada fácil, tá? Isso aqui foi só o primeiro jogo, né? TJ até agora? Tu falou o... J.J. Watt. Isso, tu falou o J.J. Watt na primeira e agora tu falou o O TJ. irmão do TJ. O time do Seahawks é o próximo adversário do Patriots lá em Foxborough. Jogaço. E o Bengals vai pegar o Chiefs em Kansas City. Meu Deus. Para o próximo jogo, Jack. Houston Texans 29, Indianapolis Colts 27. Um jogo em que o Joe Mixon fez no Texans, né? Jogando pelo Texans aqui. Fiz nada. O que é isso? 30 carregadas. Isso. 3 alvo e 3 recepção. Fez nada. Meu Deus. Ele fez ali no Houston Texans o que ele fazia, era conhecido por fazer no Cincinnati Bengals, onde ele era um workhorse. Então ele continua sendo o workhorse do Texans. E existia uma dúvida, será que ele vai ter um papel de destaque num time que tem tantos recebedores? Cara, vai ser comitê. 30 carregada. Meu Deus. Enfim, vou começar falando do Indianapolis Colts. Richardson entregou exatamente o que eu esperava dele, que é um Cam Newton com 10 quilos a mais e errando vários alvos fáceis. Mas o braço que ele tem, o primeiro touchdown dele é o touchdown da semana, pra mim. Não vamos botar lances no ar, que nem eu comentei. Mas Zuma, ele não tá nem plantado, Zuma. Ele tá atrás do meio do campo. Ele tá lá, snap e tal, etc. De repente, cara, parece que ele tava com estilingue, assim, uma funda, não sei como é que se chama na cidade de vocês. De repente a bola sai, puf! Cara, eu assim, cacete, onde é que esse cara tá mandando essa bola? Vai tirar do estádio? Pô, na mão do wide receiver, correndo, sem parar e marcado. Que lançamento perfeito. Mas volto a dizer, entre um lançamento perfeito desse e 10 ruim, eu prefiro o cara que faça 11 lançamentos bom no meio do campo, mais tranquilinho e menor. Cara, e olha só, tu vê que tu falou assim, a gente falou muito do Joe Mixon, né? E olha como impacta você ter um jogador, um running back que entra o jogo corrido, porque o CJ Stroud, por exemplo, teve 24 passes completos de 32, tá? E o Anthony Richardson teve só 9 completos de 19.
E essa diferença é tão grande porque, meu Deus, o time do Colts só correu com a bola. Não, o time do Colts ficou pouco em campo. Exatamente. Porque o time do Texans ficou muito tempo em campo. Tá? Quando a gente vai ver o número de carregadas do time do Colts, foram 22. E o Houston Texans carregou 40 vezes a bola. É isso aí. Então, o Colts teve menos oportunidade em campo. O Richardson traz aquele elemento que eu tinha comentado que eu achava que pro time do Colts era mais negócio um QB de pocket, que fique no meio do pocket, porque tem Jonathan Taylor, porque tem um linha ofensiva excelente, porque tem bons wide receivers. O Richardson não é isso, e o Colts vai de Richardson, porque o cara é um talento, é um diamante bruto, isso é um fato. Mas, voltando pra fantasy, quem tem o Jonathan Taylor tá com medo, porque o cara é um animal atrás de uma linha ofensiva animal, mas o Richardson quer correr muitas vezes com a bola. Quem tem os wide receivers do Colts estão com medo, porque não sabe se o cara vai fazer 0 ou 70 pontos no jogo com o Richardson. Porque se ele der 2 estilingadas dessa que ele deu, 2 patadas e acertar o cara, beleza, 20 pontos no fantasy. Mas os passes curtos, às vezes ele errou. Dito isso, ainda só terminando com o Colts, a defesa foi muito bem, apesar de tomar 29 pontos. Porque ser massacrado no jogo corrido dessa forma, ainda ser forte ao ponto de conseguir fazer boas defesas, nome de destaque para mim do Houston não é nem o Mixon, nem o Stroud. Para mim é o Nico Collins. As recepções que o Collins fez foram fenomenais. E os 2 touchdowns foram do Diggs. 8 targets pro Collins, 6 recepções, com 117 jardas. E aí a grande dúvida é, quem será que foi melhor, né? Porque o Collins, 117 jardas em 6 recepções. O Diggs, só 33 jardas em 6 recepções. Porém, foram só 6 targets. Diggs, 100%. O que foi na direção dele, ele pegou. Exatamente. Sim. Vendo o jogo, é difícil falar contra alguém que foi 100%. 6 targets, 6 recepções, 2 touchdowns. Mas as recepções mais difíceis ficaram com o Collins. Muito mais difíceis e o cornerback do outro lado marcando ele. Então, enfim, o Collins foi um animal. O Texans como um todo, parabéns, contender, como a gente já sabia que ia ser, continuou o ano passado. Boa sorte a quem quiser parar o Texas, mas precisa ser dito, o Colts jogou um jogo duro até o final, teve chance até o final, teve chance de ganhar o jogo. Então, cara, o Richardson é um diamante bruto. O floor, o piso dele e o teto passa de 10. Se o Richardson conseguir a precisão que o Lamar aprimorou, não que o Lamar seja um exímio passador, mas a precisão que o Lamar teve com o tempo, o Richardson vai ser um monstro. E o CJ Stroud, um ponto aqui para ele conduziu muito bem o time do Texans, cara, como se fosse, né, um grande veterano já, e uma das grandes dúvidas que a gente teria, quem seriam os principais wide receivers do time do Texans, ele distribuiu muito bem a bola, ele deu 8 targets no Collins, 7 no Dell e 6 no Diggs. É isso aí. Ou seja, usando todas as armas. Usando todas as armas da melhor forma possível. O Texans vai receber o Chicago Bears, que vem de vitória também nessa rodada, e o time do Colts vai até Green Bay jogar contra o Green Bay Packers. Melhor momento para pegar o Packers impossível, voltando de um jogo internacional, onde tu desgasta um pouquinho mais, e com o Love fora. Próxima, por favor, Jack. E agora... delicioso. Um jogo Meu Deus. que foi um começo muito estranho. Muito estranho. Eu tava olhando ali pelo Red Zone. Nada além do esperado. Eu tava olhando ali pelo Red Zone e de repente tava 5-3. 5-3? Beleza, eu continuei vendo o jogo e de repente tava 10-7, 10-6. Tipo, o que tá acontecendo? 10-. Como é que esse cara pontua aqui? Exatamente, cara. 2 safeties. O Broncos fez 2 safeties no começo do jogo, né? Escapou, né? Porque era pra ser 3. Exatamente. Cara, é impressionante. Esse é o meu Seattle. Mas calma aí, deixa eu falar só do jogo rapidinho. Denver Broncos foi a Seattle, 20-26 para Seattle Seahawks, primeira vitória do Seahawks, num jogo em que, cara, eu tava colocando como... A galera colocou muito o time do Patriots como o principal perdedor dessa rodada, mas eu apostei no Survivor no Seahawks, porque eu não botava fé nenhuma que esse time do Broncos faria alguma coisa lá em Seattle. Medo. Passei medo, porque começou ganhando, né? Justo. Esses dois, falando das minhas previsões, o que eu achava do time pro ano, esses dois eu acertei bastante. Eu acho que eu cravei os dois, ao menos do que eu vi jogar. Por quê? O time do Seattle, quando defendia, ele cuidava para não tomar ponto. Quando ele atacava, ele tomava ponto. Qual que é a moral de entrar em campo? Se tu só toma ponto. Tava difícil, né? Enfim, falando um pouco do Seattle antes... Vou falar um pouco do Broncos antes de falar do Seattle. Sean Payton é uma máquina. Esse técnico é muito bom. Ele sabe o que vai enfrentar, ele sabe o que ele tem na mão, e ele vai fazer de todo o possível para desmantelar as armas do oponente. Então, para quem viu esse jogo,
viu que o Seattle não conseguiu muitos saques num quarterback novato, com uma linha ofensiva que teoricamente é caríssima, que o Sean Payton chegou defendendo o novato dele, mas que machucou um tackle na meiuca do jogo e não estava mais tão inteira. Então o que o Sean Payton fez? Ou corre com a bola, ou passe curto. Rápido. Eu não sei se o Bo Nix tentou 2 bolas de profundidade, porque uma eu lembro. Era, cara, recebia, passava. Depois eu falo o porquê e do time do Seattle. 26 passes completos, tá? Para 138 jardas, ou seja, tudo screen pass, tudo passezinho. Não era passezinho de 5 jardas, gente, era passezinho de 1, 2 negativo pro cara avançar o resto. É isso que ele fez muitas vezes. Depois eu comento mais sobre isso. E fez os 20 pontos na marra e na raça. Muito por causa da defesa. Mérito da defesa? Não! Demérito do Seahawks. Pode ser mérito da defesa, não tem como saber. Se tu coloca um primeiro embate onde um lado atropela o outro, tu não sabe se um é muito bom ou o outro é muito ruim. Claro que tu vê lampejos das coisas acontecendo. Mas a defesa do Broncos também, historicamente, é uma defesa mais forte, só que perdeu muitas peças. O que a gente sabe do Broncos? Vamos lá. Tem um grande cornerback que botou o Metcalf no bolso. Só que o Metcalf teve só... O Sutton. O Metcalf teve só 4 alvos. Eu acho que 1 ou 2 recepções. O Njigba, que era... Surtento, quer Surtem, dizer. isso. Falei Sutton? Tu falou Sutton, que é o wide receiver. Surtain. Só trocou o wide receiver com o cornerback. Agora eu vou falar certo. O Sutton, que é o Sim. wide receiver, se eu não me engano, teve tipo 11 targets. 12 targets. Olha só. Foi uma bomba de targets, sendo que o Sutton, teoricamente, é um jogador de profundidade, que não foi o caso contra o Seahawks. Então, o que aconteceu? O Broncos jogou o jogo que tinha que ganhar. Tanto que... Geno Smith, esse quarterback sob pressão, ó. Que delícia. A linha ofensiva... Agora eu já vou ter que ir pra Seattle. A linha ofensiva de Seattle... Jack, tu e o Zuma... Pega mais 2 ali na rádio. Acho que nós damos conta. E pior, a gente vai ser a segunda pior linha ofensiva da liga, porque a do Rams tá pior. Enfim, seguindo... Cara, os caras do Broncos estavam amassando o Geno Smith. E esse cara sob pressão não consegue jogar. Vamos começar. Boom, safety. Fomos derrubados lá atrás. Depois, mesma coisa, falta de holding, porque os caras seguram pra tentar não deixar a galera matar o Geno. Safety de novo. Teve uma terceira, Zuma, que a bola veio pra trás, tava na linha de 10 jardas, com quem eu tava vendo o jogo ainda assim, cara. Agora não tem como o Seattle tomar safety. Depois tomou um saque, foi pra linha de 4. Próximo jogo ele tentou uma passada curta pro corredor, ele bambobiou com a bola, caiu na linha de 1. Eu pensei, não é possível que nós vamos tomar o terceiro safety seguido. Nós vamos tomar 6 pontos, a pontuação num touchdown em safety. Deve ser o primeiro jogo da história com 3 safety num tempo. Isso era o primeiro tempo ainda. Cara, não é possível. Esse ataque... Eu sabia que não ia ser bom. A galera defendia o Seahawks. Eu falei, cara, eu não acredito nesse ataque, apesar que veio um coordenador novo, vai usar bastante Njigba. Njigba teve 2 targets. 2! O jogador que é pra ser usado, malemolência, alegria nas pernas. Cara, 2 targets. Assim, o Walker foi uma máquina, foi o que levou os pontos do Seattle pra frente. 20 carregadas. Charbonnet teve uma cacetada também, acho que teve 12 carregados, mas daí já foi um pouco de garbage time. E também é sempre bom usar o segundo corredor, porque ele tá fresco, vamos falar muito no jogo do Lions e do Rams. Enfim, o que eu queria desse time, voltando pro Broncos, era o esperado. Jogou o melhor possível e ainda assim não conseguiu ganhar de um time mais ou menos como o do Seahawks. Mas jogou fora de casa. Talvez em casa o Sean Payton vai conseguir puxar umas vitórias. O Bo Nix entregou o que era necessário, não arriscou muito. Cara, mas assim, né? Nenhum passe pra TD e 2 interceptações. Né? Isso. Quando tentou fazer algo diferente... Só que daí, assim, esse era o pior jogo possível. Não era o pior possível, mas era um dos piores jogos possíveis pra ele, por quê? A secundária de Seattle é uma das melhores da liga. Os cornerbacks de Seattle são maravilhosos. O Ulen e o Witherspoon, finalmente. Será que vem a Legion of Boom 2.0? Que é o ponto que eu mais queria de Seattle, uma defesa animal. E quando veio agora o McDonald de técnico, ele começou a mudar tudo. Seattle mandou tanta blitz de cornerback safety, eu não tenho o número, mas é isso que eu quero ver. Coisas diferentes, não aquele feijão com arroz de sempre, que o Seattle era massacrado, foi uma das piores defesas do ano passado em tudo que é critério. E nenhum deles conseguiu chegar no Bo Nix. Por quê? Porque o Sean Payton anteviu isso e toda a bola do Bo Nix ele recebia, passava. Quando ele passava, já tinha um cornerback babando nele. Se fosse um cornerback um pouco mais distraído, querendo jogar o estilo de jogo meu, eu vou lá e vou jogar meu estilo de jogo. O Seattle tinha massacrado de saque. Foi um jogo muito diferente de Seattle. A defesa de Seattle foi muito bem nesse quesito. E o Broncos soube responder a contento. Tanto que foi um jogo parelho. E agora o Broncos recebe o duríssimo Pittsburgh Steelers. Coitado do Bo Nix, meu Deus. E o time do Seahawks vai até New England jogar contra o New England Patriots. Eu acho que vão ser mais 2 jogos aí, talvez difíceis de assistir, porque é aquele negócio, né? Não são ataques muito profícuos e vão ser jogos de defesa, com certeza. Exato.
Próximo, por favor, Jack. Ai, que delícia de jogo. Steelers 18, todos os pontos de chute, nenhum TD. E Falcons 10. Ou seja, o Steelers arranca a primeira vitória lá em Atlanta, né? Um jogo onde que a defesa do Steelers prevaleceu sobre o time sobre o ataque do Falcons, que era o que a gente iria ver desse Kirk Cousins, né? Eu queria muito ver esse jogo, tanto que eu falei isso no último programa, que pra mim era o jogo a ser assistido. O time do Falcons usou as armas como eram para ser usadas. Bijan teve 18, 19, 20, 21 carregada. Os targets foram dele. O Algier até entrou em campo, mas nada significante pro Algier, porque carregado na goal line. Os momentos importantes era Bijan. É como ele tem que ser usado. O cara é bom. A linha ofensiva do Falcons, eu vou colocar top 10 para dar uma segurada na onda. Mas é discutivelmente top 5. É muito boa. Com o Bijan. Kirk Cousins é o Kirk Cousins, ele sabe passar. E ele tem um wide receiver 1. O London, que é o wide receiver 1, recebeu acho que só 3 targets, que é dar um medo. 3 targets. Pitts, outros 3. 3 também. Que é o outro cara que ia ser muito bem usado e alinhou como wide receiver. Mas, tipo, jogaram bem. Mas é impossível, foi a primeira vez, eu acho que eu vi na vida, 3 times entrarem em campo, em vez de 2. Entrou o Falcons, entrou o Steelers e entrou o TJ Watt. Não dava pra jogar contra o homem. Deixa eu pausar. Essa bandeira aqui, muito obrigado. Everton trouxe pra nós lá dos Estados Unidos, uma bandeira do Ravens. Por isso que ela tá ilustrando aqui. Mas hoje, vou fazer um negócio novo aqui, ó. Olha só. Hoje eu sou obrigado a guardá-la e deixar a Terrible Tower da forma que o Zuma não gosta, que é forma de toalhinha, porque ele falou que isso não é uma toalhinha e não é pra ser mostrado assim. Mas hoje, falando do TJ Watt, eu sou obrigado a fazer uma homenagem ao Pittsburgh Steelers, porque eu não conseguia entender esse jogo. Eu tava vendo em várias telas, então, cara, não fica 100% focado num jogo. Tá vendo em várias telas. Daí, pum, 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 olha pra lá, TJ Watt comemorando. Daí tu fica esperando o replay. Daí, beleza, o replay é o TJ Watt faz uma mega de uma pressão, o quarterback apressado, passou errado. Vai pras outras, volta, TJ Watt comemorando. 10 segundos depois. Pô, ele tá comemorando ainda? Daí tu vai pra outra, volta pra ver o replay lá. Volta, TJ Watt comemorando. Será que eu tô vendo a comemoração do replay que era anterior ou será que já era outra jogada? Daí tu vai ver, não, foi um strip sack, que voltou com falta. Que o primeiro strip sack pra sack dele, ele saiu junto com a bola e os árbitros conseguiram dar falta. Só fala pra galera o que é um strip sack. É a maior jogada possível da defesa, para um defensor, porque o defensor mais caro é o defensive end, que ele vai no quarterback, ele não só saca, como ele arranca a bola do cara e cata a bola e morde o cara na cara. Isso, ele força um fumble, geralmente, ou ele força Não é um passe incompleto, porque a bola tem que ir para trás. Então ele tem que tirar a bola do ataque, derrubando o quarterback e dando um chute na bunda. E ele fez isso... Ele fez 3 vezes. Daí o juiz deu uma falta. Tipo, cara, tinha sido um saque que ia arrebentar, ele ia pegar a bola de volta e o Steelers ia. Daí saiu de campo puto dos cornos. Próximo lance, bola no Pitts, touchdown. Cara, TJ Watt deve ter ficado muito louco, porque foi 7 pontos dado pro Falcons, que era uma jogada que ele pegou a bola de volta. Daí no próximo drive, TJ Watt comemorando. O que era? Pressão no Cousins. O TJ Watt, ou ele fazia a jogada, literalmente, ou ele fazia a jogada pro resto do time se arrombar. O Cousins não vai dormir essa noite. Não tem como. Era o TJ Watt o tempo todo. Teve uma jogada muito legal do TJ Watt, que na real foi um erro do Falcons, né? O jogador passa em motion ali, né? Que é tipo, antes de soltar a bola, antes do snap, um jogador vem correndo atrás da linha. E o cara faz o snap, o center faz o snap e bate na perna. Bem na hora que ele passou, ele meio que chutou a bola. E a bola vai pra trás. Ela vem pra trás da linha ofensiva, assim, mais perto do quarterback. E do running back. Porque quem passou não era o running back, um tight end ou alguma coisa. Isso. Aí o jogador que teve a bola que bateu no motion, o Kirk Cousins, e ali o running back. Algum tackle ali perto, os 3 ali. E são os 3 olhando ali. Os 3 olhando a bola, os 3 estão perto da bola. O TJ Watt, ele tomou um tackle, ele tomou uma pancada. Um empurrão. Ele tava em posição de ir no quarterback. Isso. Ele conseguiu... Pausa o tempo. E vira... Muda o ângulo. E ele dá um mergulho de 12 metros na bola e chega antes de todo mundo. Todo mundo. Cara, absurdo. A velocidade de reação dele... Não, eu não tinha entendido, porque eu acabei de falar que eu tava vendo, volto em vários jogos, e eu volto lá e daí depois quero olhar de novo. Daí, de repente, eu vi, o que estão mostrando agora, cacete? Daí, no lance, tinha 3 jogadores do Falcons, tipo a bola, olha só, deve ter sido um fumble, alguma coisa, e todo mundo... E o TJ Watt pega a bola. E o caralho, que é isso? Parou o tempo? Desculpa o palavrão.
E ele sai com a bola e sai comemorando de novo. Exatamente. Daí outro lance de novo. Lá o TJ Watt passou por todo mundo. Cara, aquele tackle, o cara que protegeu o TJ Watt, coitado. Ele tá, meu Deus, não me humilha de novo, TJ Watt. Daí o drible, chegou no Kirk Cousins, arrancou a bola, arrancou o Kirk Cousins, jogou o Kirk Cousins pra trás, jogou o running back pra trás, jogou os tackle pra trás, catou a bola. Falta de um cornerback lá atrás, nada a ver, cara. O wide receiver tinha passado, o cornerback deu um empurrão que não podia, voltou a jogada. E enfim, ao menos no final do jogo, o último lance do jogo, o Falcons vindo pra tentar o empate, foi ele que terminou o jogo, ele foi lá, catou o Kirk Cousins, botou o Kirk Cousins sentado e falou, beleza, preciso fazer mais alguma coisa aqui? Ou tá tranquilo? O pessoal do Zona Neutra já ganhou o parabéns deles lá por ter falado que as defesas iam ganhar os jogos aqui. Se o ataque fosse um pouquinho bom, o Steelers é time de playoffs. Não precisa. Se o que quer acertar o chute e o TJ Watt continuar jogando desse jeito, acabou. Parece que o resto do time não jogou, o resto do time jogou bem. Hayward jogou bem, Highsmith jogou bem, Fitzgerald teve interceptação, que é o safety lá atrás, Porter, que é o cornerback deles, também jogou bem. O pessoal jogou bem. Mas é que o TJ Watt foi um ridículo. Eu acho que nem o Aaron Donald eu vi jogar uma partida como o TJ Watt jogou essa. Enfim, acho que eu já elogiei o suficiente o TJ Watt. E o Justin Fields, cara, ele não jogou o Russell Wilson, né? Isso, machucado, teoricamente. Exatamente, então entrou o Justin Fields. Ele não comprometeu nenhuma interceptação, porém também não ajudou demais, né? Fez o básico do básico do básico. Cara, jogou mal, cara. Correu com a bola quando precisou, né? Fez 14 carregadas com a bola. E o principal wide receiver do time do Steelers foi o George Pickens, com 7 targets, 6 recepções e 85 jardas. Pegando recepções absurdas pra variar. O time do, como a gente já falou, o time do Steelers vai até Denver, vai jogar contra Broncos, e o Falcons vai a Filadélfia jogar contra o Eagles. Próximo, por favor, Jack. Uma pergunta, Ozuma. Será que o nosso querido Cleverton, cortando imagens pra nós, vai colocar esse corte que eu tirei a bandeira do Ravens pra botar do Steelers? Sim, é óbvio que sim. Eu acho que sob pressão e sobre contestação ele vai, né? E, inclusive, já que tu tirou a bandeira do Ravens ali, eu queria só fazer um agradecimento especial ao Everton, que é, de fato, o nosso amigo, né? Porque o Everton, ele é o cara completo. Cara, Everton não, Butthead. Ele é o cara completo. Ele participa do grupo do WhatsApp, ele joga a Superliga, e aí agora ele trouxe pra gente, cara, essa bandeira que ele pegou lá no estádio do Ravens, né? Ele recebeu como brinde a original, lá no estádio em Baltimore, e um jogo que ele foi ver Buffalo Bills e Baltimore. Que foi 1-0-3 pro Ravens. E aí ele escolheu torcer para o Buffalo Bills. É um gênio, é o Butthead. E inclusive ele mandou também pra gente aqui, tá aqui atrás, um capacete que ele comprou, um mini helmet que ele comprou lá nos Estados Unidos, do Buffalo Bills. Muito obrigado pela nossa nova decoração, né? Exato. Chad? Valeu. Então vamos lá. Fechamos domingo com Sunday Night, Los Angeles Rams 20, Detroit Lions 26. Se nós tivemos um excelente jogo na quinta-feira de kickoff, tivemos um excelente Friday Night, cara, o Sunday Night foi delicioso também, porque ele acabou com uma prorrogação já no primeiro Sunday Night da semana, da temporada. Pra mim foi o melhor jogo da semana por enquanto. Não vimos ainda Jets e 49ers. Esse jogo foi excepcional. Eu tenho muita expectativa pra esse time do Rams, que quase conseguiu ganhar desse time do Lions. Eu gosto das nuances das coisas. Por exemplo, pra mim o Sean McVay é o melhor técnico da liga, do Drinking Game. E quando tu vai para um jogo, o teu primeiro drive é o teu melhor drive, porque ele independe basicamente do outro time, tu vai jogar de uma forma específica, tens todos os jogadores à disposição, porque eles não machucaram ainda, não estão lesionados ainda, então tu já tá com tudo planejado. Pô, e o Sean McVay com tudo planejado, pô, é muito bom. O Lions meteu 3-and-out neles. Não conseguiu o first down, o Rams. Esse time do Lions tá todo muito conciso. Indo direto pro final da partida, isso foi um forward, né, da conversa. O técnico do Lions dando a entrevista depois do jogo, falando exatamente isso. Cara, uma vitória é uma vitória. Esse nosso time, ele não quebra. Acabou, nosso time é resiliente. Quando o Goff ganhou o cara ou coroa e a gente sabia que a bola era nossa na prorrogação, eu sabia que estava acabado. Inclusive a bola do jogo, ele deu pro Montgomery, a bola de ataque. Então, continuando quanto o jogo, eu vou subir minha expectativa, que eu já sou um... E tu falou o time não quebra, eu acho legal... Eu vou comentar, eu acho que tu ia trazer mais pra frente, mas eu vou comentar. O que aconteceu nesse jogo? O Lions abriu 17-3, entrou no terceiro quarto, estava 17-3 ainda, ou seja, parecia que o jogo estava dominado pro time do Lions, e o Rams veio, Virou. E virou o jogo para 20-17, o Lions pegou a bola no último drive, chutou um field goal, empatou 20-20, cara coroa, pegou a bola e ele acabou o jogo no primeiro drive do overtime com um TD. Eu não sei se o head coach do Lions
tomou um xingamento no final do último ano, pediram para ele, pelo amor de Deus, dá só um passinho atrás nessa tua agressividade, porque ele tem uma 4-4 no final do jogo para tentar ganhar, né? E não, ele preferiu chutar o field goal e ir para prorrogação. Eu acho que essa contrariação da ideia dele, da tática dele, foi exatamente o que fez a hora que o Goff ganhou, o cara o coroa pro Lions começar na prorrogação, mostrou esqueci o nome do head coach do Lions, o Dan Campbell. Dan Campbell, mostrou, ele fez até assim, ó. Ele nunca dá sorriso, ele tá sempre brabo. Cara, ele deu um sorriso, ele fez assim. Sim, ele sorriu. Tipo, cara, porque ele deve ter pensado, cara, 4-4, no final do jogo, é minha chance de ganhar um jogo agora, eu vou pro ataque comigo, é assim, eu mordo patelas de joelho. Não, chuta o field goal e vamos pra prorrogação. E ele foi acariciado com essa bola voltar pra ele no começo da prorrogação. Vamos falar um pouco do jogo. Quer falar uma coisa? Não, eu ia dizer porque é justamente isso. O time do Lions foi uma questão muito interessante, porque assim, o time do Lions pegou a bola e fez um drive longo contra o time do Rams e empatou o jogo. Pegando a bola e voltando direto no overtime, gente, não tem um intervalo, não tem 10 minutos de descanso. A defesa do Rams voltou do jeito que ela saiu de campo, ela voltou. Ela voltou e estava cansada. E o time do Lions veio, cara, e correu só. Eu vou falar isso aí. Exatamente, por isso que eu não vou dar spoiler. Mas o time do Lions veio e continuou correndo com a bola e pegou a defesa cansada. Ou seja, foi de fato... Timing. Cara, foi muito boa a escolha dele em chutar e depois ele deu a sorte de pegar a bola já no primeiro drive, né? Exato. Eu vou subir... Subir não, pra mim sempre eu só sempre escondo e passo um pouco de pano, porque eu não quero fazer tanto clickbait de... ordem dos quarterbacks, blá, 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 blá. Então deixa eu te falar. Matt Stafford é o melhor quarterback da NFC. Ele perde pro Mahomes na NFL como um todo. Esse cara é uma máquina. O QI de jogo dele, ele é uma máquina. Ele fez ontem de novo um no-look pass, valendo down, sem olhar em nenhum momento pro wide receiver. Recebeu a bola, olhou no running back, o running back abriu ele aqui, ó. Fum. No meio do campo, é o Bruxa, o Ronaldinho Gaúcho inteiro. Ele fez isso no Super Bowl, quem diria fazendo um jogo desse? Cara, o Stafford, o passe do Stafford... Existe uma magia nesse time do Rams? Não, fiquem tranquilos, eu não vou deixar o Seattle, eu continuo detestando o Rams como torcedor. Mas como comentarista comum de futebol americano... Esse negócio do comum te pegou, né? Não é que ficou legal, comentarista comum. É que, cara, toda semana tu tá aqui comentando, então é comum a gente ver comentando. No Zona Neutra eu sou comum, perfeito. Enfim, esse time do Rams, a magia que eles têm de fazer as coisas dar certo é inacreditável. Não existe drop nesse time. Não importa quem é o wide receiver. Tu vê o Chiefs, parece que é batata quente. Tá todo mundo dropando o tempo todo. Tu vê o Bengals, tá aparecendo isso também. O Rams, tu pode botar o wide receiver 38 lá pra pegar, ele vai pegar as bolas. Beleza, ela é excepcionalmente passada. Mas os outros quarterbacks também passam bem. Então a coisa fica mais bonita ainda, porque o Stafford faz passes maravilhosos, em janelas minúsculas, mas em lugares perfeitos. Na mãozinha do wide receiver, no meio do peito, cara. E ele foi interceptado... chegando perto da end zone, dentro da red zone, né, que são as últimas 20 jardas, ele lança uma bola no fundo da end zone cara, se você olhar o vídeo, o lançamento foi ruim. Por quê? Porque ele lança, cara, vai no peito do wide receiver. Mas tinha um cara marcando. E o Stafford, ele fica bem chateado, ele bota a mão no capacete. Como é que eu não percebi isso? Como é que eu não vi? Mas eu vou te falar uma outra parada, sensação minha, tá? Se fosse um wide receiver pica das galáxias, não tinha se interceptado. Porque era o Johnston, se não me engano. Ele parou e pulou aqui, ó. Ele pula, ele fica esperando, ele não ataca a bola. Exato. Se é um cara que, cara, se vai e ataca a bola, ele tira a bola da mão do... Ou minimamente coloca a mão reto pra frente pra não deixar o cara pegar. Exatamente. Minimamente. Se fosse um wide receiver bom, ele não tinha se interceptado. Agora, antes de nós ir pro Lions, que jogo da OL do Rams, meu irmão. Eu acho... Da rodada foi a pior OL disparado. Eu não lembro de uma OL pior do que essa. Tava ridículo. Pra começar a história, que o Rams entrou em campo com os 2 tackles e o guard já substituídos e tal, etc. Zuma, tem um tackle que entrou nesse jogo. Pensa comigo, vamos lá. O cara tava no practice squad, eu vou exagerar, pessoal, pra ficar um pouco mais engraçado, que é o que passa pela minha cabeça. Tinha um tackle lá no practice squad, que tava lá, treinando o pessoal, fazendo polichinelo, fazendo abdomináveis, fazendo um push-up e tal, etc. De repente alguém chegou pra ele, ô irmão, vem cá. Tu vai pro jogo hoje. Ele... Mas a gente ia jogar truco agora? Não? Tá, beleza, vou pro jogo. Falou galera, quem vai pro jogo é o pai. Daí chegou em caminho do jogo, o pessoal, só pra saber, tu vai ser titular. Cara, eu fiz exatamente... Não, eu não treinei pra isso, eu ia sentar aqui no banco aqui, pô, eu ia ver o jogo, nem capacete trouxe, chuteiro eu vou usar qual? Beleza, não, tu vai ser titular. Tá, mas em tackle? Tackle é a posição mais... Eu vou ser tackle ou vou ser titular de tackle? Tackle, tu vai ser titular de tackle.
Meu Deus, mas do lado fraco, né? Não, tu vai defender o Hutchinson o jogo inteiro. Um dos melhores edges da liga. Tu e o Hutchinson. E digo mais, vamos usar o Laporta pra fazer rota, ele não vai te ajudar bloqueando. E vamos usar os running back pra receber bola ou correr, eles não vão te ajudar bloqueando. É tu e o Hutchinson. Cara, todo snap, ou o Hutchinson ganhava, ou era falta dele. Não teve snap diferente disso. Beleza, teve um que o guarda ajudou também, todo mundo ajudou a segurar o Hutchinson. Mas teve tanta falta no Hutchinson. Se pegasse um árbitro, o Lions devia ter feito em algum momento, ele devia ter chegado nos árbitros e falado assim, faz o seguinte, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês param de fazer falta, marcar falta pra nós. O cara pode dar uma porrada no Goff, não dá falta, não tem problema. Pega só um árbitro e fica em cima do Hutchinson. Toda falta nele vocês marcam, só isso. Pronto, acabou. O Rams não ia mais jogar. Porque, cara, teve trip, o cara botou o pé pro Hutchinson cair, segurava, o cara ia com as mãos abertas já no Hutchinson, pelo amor de Deus, para de me humilhar. Se eu falei que o TJ Watt humilhou o Falcons de um jeito absurdo, o Hutchinson fez mais do que isso, mas o cara fazia tanta falta que, poxa, E assim, foi muito mais corrido também esse jogo do Lions, então assim, o Hutchinson não conseguia chegar em todas as bolas no quarterback. Mas, cara, coitado dessa OL do Rams. Teve um outro lançamento magnífico, se não fosse Stafford de quarterback... Se botasse o Geno Smith atrás dessa linha do Rams contra esse jogo do Lions, não tinha feito 10 jardas, mano. Não tinha feito 10 jardas. O Geno Smith eu acho que tinha aposentado. Cara, o Matt Stafford teve um lançamento que ele fez, que eu até fiquei de pé no sofá. 3 caras juntaram ele, assim, ó, os caras juntando, ele levantou, mudou a mecânica da bola, o braço lá em cima pra conseguir lançar. Lançou mais 10 jardas e tomou paulada de 3, cara. Coitado do Stafford. Rams, não faz isso. Aí vem um outro detalhe do Sean McVay. Ele usa o jogador até as rodas cair. É isso que eu sempre falo do Rams. O Cooper Kupp teve o quê? 800 targets? Cara, mais de 15 de certeza. Deve ter chegado perto de 20 targets. Porque o Puka Nacua machucou. Opa, eu tenho um alvo sólido aqui. Claro que o Stafford manda em quem estiver livre. Mas na dúvida... Cooper Kupp. Uma máquina. Enfim. Eu vou olhar aqui rapidinho os targets. Tá? Dito tudo isso do Rams, porque foi um baita de um jogo, temos que ir pro lado do Lions, que também foi um baita do jogo, só que 2 mega jogadores ficaram sumidos. Tanto o Amon-Ra St. Brown, que não apareceu, quanto o Laporta. Foram muito bem marcados. Que era um outro medo que se tinha. Precisamos ver a defesa do Rams. A defesa do Rams... 21 targets e 14 recepções pro Cooper Kupp. Até a roda cair. E se o Rams pega essa bola na prorrogação, ele tinha mais 5 mais targets. Cara, o Sean McVay usa o que ele tem de bom e acabou. Voltando pro lado do Lions, na verdade, do Rams, que eu tô falando da defesa. Cara, sem Aaron Donald, essa defesa pressionou pra dedéu. A linha ofensiva do Lions é uma das melhores da liga. Essa a gente não vai falar com nem do Falcons, que é top 10 pra top 5. Não, a do Lions é top 5 pra top 2, top 3. E ainda assim, o Rams conseguiu alguns saques. Mesmo sem Aaron Donald, pressionou o tempo todo. Esse time do Rams tá muito forte. Agora, vamos falar de um dos favoritos ao título da NFL, que é o Lions, que existia uma briga na divisão com o Green Bay. Eu não coloco o Chicago nessa prateleira, mas com o Green Bay sim. Agora com o Love machucado, eu acho que a divisão ficou muito clara pro Lions, que tem um time extremamente conciso. A defesa segurou tudo que precisava ser segurado do Stafford. Já falamos da linha ofensiva do Rams, mas mérito para a defesa do Lions. O Arnold, que é o cornerback que eles pegaram, jogou para dedéu. Tinha que marcar o Cooper Kupp. Então não tem muito milagre a fazer, ainda mais que o Cooper Kupp é um robô. Toda a jogada dele, ele baixa a cabeça, ele vai, ele faz os cortes e tal. Então, óbvio que pegou muitas bolas, mas o Arnold fez tudo que precisou, tava nas jogadas, fez uma falta, beleza, que não precisava ter feito, mas, cara, jogou muito bem. E agora sim, o lado ofensivo dos running backs. Cara, o Lions tem um equilíbrio muito bom entre Montgomery e Gibbs. Esse jogo começou com Montgomery, até pra quem vê fã, diz, ai meu Deus, lá vem o Gibbs não jogar. Não, depois veio o Gibbs e o Gibbs jogou pra caramba. E o Montgomery desapareceu. Cadê o Montgomery? Eis que o jogo foi ficando mais tenso e o Rams virou o jogo 20-17 e o Lions em casa, querendo vir pra ser campeão esse ano, perdendo o primeiro jogo. Vai lá, chega, puxa vida, que eu falei no começo do programa que teve uma bola que o Gibbs consegue se desmarcar para receber livre, o Goff passa perfeito, o Gibbs escorrega e vamos lá, vamos chutar o field goal e eles ganham no cara ou coroa para prorrogação. Dan Campbell dá o sorriso, ele já sabia que ele ia construir. Ele pegou um terreno de barro, molhado, Zuma, chamou o Batistaca, meu amigo. É aqui, ó. Bem. Batistaca não volta pra cima, ele não dá o rebote, é só pra baixo, só enfia, só crava. Cara, o Montgomery, eu acho que a corrida que ele menos fez jarda, acho que teve uma de 3. O resto foi 7, 9, 10, 7, 9, 10. Acabou. Vocês pegaram um jogo tenso, que nem tu falou que a defesa tava ali ainda, principalmente nos últimos drives, tava cansada.
Defesa cansa mais que ataque. Lembra, gente? A gente fala isso programa após programa. Foi pra prorrogação com essa defesa cansada. Com o L forte que o Lions tem. E opa, deixa eu pegar esse running back quebrador de tackle bom pra dedéu. Fresquinho, bonito, limpo. Ele descansou o segundo tempo. Descansado. Tá até bocejando e bota em campo. Man do céu. Foi uma martelada atrás da outra. Era impossível parar. Quem viu a prorrogação, tipo, nos 2 primeiras jogadas já sabia que acabou. Devia até tirar o golfe de campo. O Montgomery acabou com 17 carregadas e 91 jardas, com uma média de 5.4, que é uma média muito boa, né? E o Gibbs com 11 carregadas e 40 jardas. Ou seja, o Gibbs pegou ali um solo mais difícil durante o jogo. Targets, né? Não, sim, o Gibbs é o cara que mais recebe bolas também, né? Cara, e com isso a gente termina aí o Sunday Night com um jogo muito bom. O Lions mostrando a que veio, o favorito. Como ele falou, não quebrou. Porque cara, é muito questão de parte psicológica. Deixou os caras virarem no último quarto em casa. Meu Deus, e agora? Cara, quando tu viu, foi embora e perderam o jogo. Não, eles voltaram com calma, empataram e levaram para o overtime e ganharam. Anzalone foi a máquina dessa defesa. Tava em todos os cantos do campo. Los Angeles Rams. O Rams agora vai até Arizona pegar o Cardinals e o Buccaneers vai a Detroit, né? O Lions joga mais uma em casa aí, tudo para abrir 2-0. Você falou um detalhezinho do Cardinals que eu esqueci de falar durante o jogo dele. Teve uma jogada do Murray, que o Murray é um malandrão. Ele é rapidinho, ele sai correndo e tal. Teve um lance que ele saiu correndo, só que ele é muito rápido. Inclusive, com quem eu tava vendo o jogo, teve um lance que ele... É comum do Murray. Tem um defensive end vindo nele, ele resolve correr, passar o defensive end, passar por fora, o defensive end não chega nele. Tipo, como que não chega? O defensive end é muito maior. Daí sim, mas o Murray dá 5 passos, o defensive end dá 2. E o Murray passa. Enfim, então o tempo do Murray é muito rápido. E ele deu um slide, tipo assim, ele ia tomar porrada. Ele deu um slide mais rápido que o cara ia dar a porrada. E cara, alguém acha esse replay e assiste. Ele dá com a cabeça no chão. Isso eu nunca tinha visto. Ele vai pro slide como se ele tivesse tomado a porrada, só que o cara não tinha tocado nele ainda. Ele vira e bum, bate com a cabeça no chão. Tipo, se ele tivesse tomado a porrada, era falta na hora. Ele não tomou porrada. E foi falta! Tipo, o cara chegou, encostou nele, mas não foi um teco nem nada. Tipo, o cara já tava no contato. O Murray muito rápido. Bateu, mas não foi uma pancada, não foi uma trombada. O cara bateu nele, só que não tocou nem perto da cabeça. E a cabeça ele chicoteou no chão antes do cara bater nele. Que malandro. Ganhou mais 15 jardas. Jack, vamos lá, por favor? A gente segue então, porque eu tive o prazer esse final de semana de ver todos os jogos possíveis dentro da minha atenção, que é 2 TVs e o Red Zone aberto, né? Sim. Então vi lá todos os jogos possíveis, vi o jogo do Dolphins, que claro é minha prioridade no final de semana, afinal de contas é o time que me faz sofrer. E eu vi tudo isso, Neymar, pelo NFL Game Pass na DAZN, tá? Então assinei ali e por favor o nosso link de inscrição está aqui. Se você ainda não assinou o Game Pass, é a melhor experiência possível para ver futebol americano. É só no Game Pass, cara, que você tem o Red Zone, que você vai ver todas as jogadas perigosas da rodada. Então, se você está vendo pelo Red Zone, vai só passando os melhores momentos e as melhores jogadas. Você não perde nada. E a outra possibilidade também que eu acho muito legal no Game Pass, além de você ter séries, conteúdos históricos, mais coisas para você ver, depois dos jogos você tem todos os... como é que é? Os compactos. Tem os highlights de todos, tem os jogos em 40 minutos de todos, que daí são todas as jogadas literalmente, só não pega o pós-jogada. E tem o jogo completo no replay. Exatamente. Então você tem opções, se você perder o seu time durante a semana, de ver os outros jogos depois. E mais do que isso, cara, se você não viu o seu time por algum momento, mas não tomou spoiler, não sabe como foi, é só lá no Game Pass dar play do início e você vê o jogo com a mesma emoção possível. E além do Game Pass, nós temos um outro patrocinador que é muito querido pela gente, que é a Esporte América, Neymar. A Esporte América, qual é a empresa que vende essa camiseta aqui do Philadelphia Eagles? E também temos essa camiseta de outros times ali com o capacete. É muito legal porque na Esporte América você consegue encontrar possibilidades para vestir aí o seu clube do coração aqui no Brasil. Porque a gente sabe que geralmente quando a gente vai comprar, por exemplo, lá da NFL Shop, cara, é caro. Porque o valor é dólar convertido, tributado, importado. É caro para o nosso bolso, né? Exatamente. Mas ele é um valor justo para a realidade deles. Isso. Né? Não, porque, cara, é o preço dos Estados Unidos, convertido, cá, tributado. Isso, ponto. E não tem muito o que fazer. E, cara, e na Esporte América você tem possibilidades aí das 4 grandes ligas de futebol, de esportes americanos, mas mais do que isso, cara, a NFL é o negócio da Esporte América. E se você... E olha só como tem
quantidade de coisas diferentes. Foi lançada agora esta coleção feminina da Paty dos Reis, que é a comentarista de futebol americano lá na Rede TV. Então tem agora... A Paty, junto com a Esporte América, pensou numa coleção especial para as mulheres. Legal. Então você tem opções femininas específicas lá na Esporte América, além do que estamos lá com uma liquidação de até 50% em várias peças, porque eles estão liquidando agora algumas coleções. Então, corre lá na esporteamerica.com.br e faça proveito. Neymar, vamos seguir, vamos continuar direto. Porque Sem agora, intervalo? Sem intervalo, porque agora a gente vai para uma frase para. Tá. Você me pediu para transformar o nome desse quadro em uma penteada para. Porque você quer falar mais de uma frase. Não tem como falar uma frase só. Tudo bem. Mas o nome, uma frase para, ele já tá clássico e ele dá várias piadinhas. Como, por exemplo, o fato de você não conseguir falar uma frase para de cada jogo. Justo. Tá? Mas vamos seguir então. 47%, Meu Deus. 10 pro Panthers. A surra da rodada. A surra da rodada. A primeira pontuação dessa partida eu fiquei um pouco revoltado, porque foi a falta mais clara do final de semana e o replay não mostrou a falta, mostrava só o wide receiver correndo, o cara lançando, mas o cara no blind side dele, o tackle catou o defensive end e segurou e levantou o cara, e o cara ia passando e ele ia segurando e puxando e não deram a falta. Eu ainda, no momento, pensei, eu anotei, inclusive, isso. Foi a primeira coisa que eu anotei no final de semana, pra lembrar de falar no programa. Que é um absurdo, que isso vai setar o tom da partida e blá, blá, blá. 47-10. Fou essa falta. O Saints amassou, eu não... Assim, lembra que eu falei no começo do programa? Tu não tens como se balizar muito na primeira semana. Tem coisas que se mostram, tem coisas que não. Mas a partir do momento que um lado amassa tanto o outro, a culpa é do outro ou do um? 47-10. Cara, isso era 47-3, se eu não me engano. O Panthers depois ainda que fez um touchdown. O que a gente já sabe, o Panthers é uma vergonha. Isso dá pra dizer já. Ah, lá vem o Bryce Young com o Deontay Johnson, agora vai ser uma máquina de targets. Teve 6, isso no final do jogo. Tem o Thielen, nossa. Cara, foi uma vergonha. 13 passes completos de 30 tentados pro Bryce Young. Meu Deus do céu. 161 jardas apenas, uma média de 5.4 jardas por passe, horrível. Nenhum TD, 2 interceptações, cara, foi medonho. E daí o Saints basicamente fez o quarto jogo de precision dele, só que esse valeu uma vitória. E aí a gente pode esperar agora o time do Saints... Aqui eu errei, né, cara? A única coisa impressionante ali é que o Chris Olave, que era pra aumentar em muitos números de targets dele pela forma do coordenador ofensivo novo. Fantasy. Você tem o Olave, enfim. Wide receiver 1, pego no segundo round, daí tu não viu o jogo e tu vê que o Saints fez 47 pontos, forrei! Daí tu vai ver o Olave, foi, sei lá, o quinto wide receiver do time, eu acho que ele teve 2 targets. 2 recepções para 11 jardas. Caramba. E o Tennessee Titans, cara, começou muito bem contra o Chicago Bears, tá? Liderando o jogo também, acho, se não me engano, 17-3, e deixou o Bears virar, e eu boto isso muito na culpa do Will Levis, cara. Ele teve decisões muito ruins durante o jogo, né? E aí com isso o Bears 24-17. Concordo contigo, mas eu boto o pezinho maior pra qualidade da defesa do Bears do que pra culpa do Will Levis. A defesa do Bears jogou muito. E foi ela que ganhou esse jogo. Ou a falta de qualidade cara, do mas Will o Levis. pick six do Will Levis, cara, é que ele vai jogar a bola fora. Essa aí foi ridícula. Essa foi 100% culpa dele. É absurdo. E tá aí a diferença. São 7 pontos que acabou o jogo, entendeu? Justo. Mas o grande ponto é... Sem contar que ele teve 2 interceptações. Uma já é o pick six, Isso. né? E a última foi a que finalizou o jogo, então, né? O Chicago Bears, o Caleb Williams começou muito bem, como era o esperado dele, mágico, só começou a ter drop. Drop do Keenan Allen, tiveram alguns drops. E depois ele me pareceu nervoso. No final da entrevista, não, tô sossegado, o pai tá on aqui. Cara, ele tava nervoso. Ele fez muito lançamento ruim, fez muita leitura ruim, mas jogou o que precisou, ganhou o jogo. A defesa ganhou o jogo, mas ganhou o jogo, tem a primeira vitória, um quarterback rookie que chegou e ganhou. É o que importa. E agora, o que tu vai falar desse Minnesota Vikings, que era pra ser um time aí... Saco de porrada, Isso. ia ganhar uma só na temporada, etc. Como que eu vou acertar uma leitura se um time tem um quarterback chamado Sam Darnold, que a 1 minuto e 9 do segundo período, faltando pra terminar o primeiro tempo, tinha 12 passes tentados, 12 passes completados.
100% de aproveitamento contra a boa defesa do Giants. Ah, aí paremos, né? Aí largamos tudo, ó. Acabou. É que nem um jogo do Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs é amassado. Se o Mahomes tem 4 interceptações, acerta metade dos passes. Se o mundo virar do avesso, não tem como acertar. O Sam Darnold, galera, para quem não conhece futebol americano, ele não é um grande quarterback, né? Ele foi muito contestado no Jets e depois nos outros times que ele passou também. E aí, cara, ele tava cotado para ser o titular do Vikings, mesmo com o J.J. McCarthy lá, e a galera, pô, mas vamos deixar o Sam Darnold. Cara, tá aí, ó. Ele teve 19 passes completados, 24 tentados, 208 jardas, 2 TDs, uma interceptaçãozinha, porque também é o Sam Darnold, né? Cara, mas o time do Vikings jogou muito bem, né? E um ponto que chama a atenção é o seguinte, cara, o Justin Jefferson não fez 100 jardas. 6 targets, 4 recepções, 59 jardas e um TD. 28-6, porque o Sam Darnold jogou bem. A minha previsão, se tu lembrar, pro Vikings era ganhando o primeiro jogo do Giants. Só que eu não esperava que era nessas duas discrepâncias. Porque eu acho que eu acertei, a defesa do Giants jogou bem. A defesa do Giants jogou muito bem. E o Vikings é um time conciso. Eu sempre falei que o Vikings é um time bom. Mas realmente o quarterback pesava muito. O quarterback jogou bem, deu no que deu. Só que o Giants, seu Thiago Zuma, que eu vou fazer um comparativo de fantasy pra vocês, pra ficar claro o que é o Daniel Jones, caso a gente não tenha falado mal dele o suficiente. O Daniel Jones não seria um bottom 5, um dos 5 piores quarterbacks essa semana do Fantasy. Se a pontuação dele de negativo tivesse sido positivo. De tão pra baixo que foi. Esse desgraçado. Quem pegou o Daniel Jones no Fantasy, meu irmão, o cara não consegue acertar um passe, cara. Cara, o Daniel Jones, 22 passes completos, de 42 tentados, ou seja, quase 50% aí só de passes completos, que é absurdo, é horrível isso para quarterback. 186 jardas, uma média de 4.4, que é baixíssima por passe, ou seja, só passezinho lateral que ele completou. E nenhum passe para TD e 2 interceptações, sendo que uma foi medonha. Gênio do crime. Medonha, que o Van Ginkel, o linebacker que não sei se estava alinhado como defensive end, enfim, ele vai... Tipo, ele faz a leitura... Recebe a bola e vai pra endzone. Exatamente, ele dá 2 passos na endzone, cara. Ridículo. Só pra constar, o negativo dele é por causa de uma liga que eu jogo, que eu sei quem tem o Daniel Jones, e ela tira pontos também de passe incompleto. Enfim, podemos ir pro próximo. Acho que isso aí foi um aborto da natureza. Cara, foi um jogo muito, muito estranho, de Coitado do torcedor do Giants. Cara, de novo, no final do jogo, um cara, torcedor do Giants, filmado, 5 elmas, assim. É o primeiro jogo da temporada e tu tem que ver o Sam Darnold te amassar, cara. Cara, não tem... Cara, enquanto tiver Daniel Jones lançando bolas lá no time do Giants, não tem o que fazer, velho. E aí a gente tem o último jogo aqui desse slide, que é Jacksonville Jaguars 17, o Miami Dolphins 20. Um jogo que o Jaguars abriu 14-0, 14-3... Segundo tempo, o Miami Dolphins... O que o Miami Dolphins não jogou no primeiro tempo, o Jaguars não jogou no segundo, só que o Miami Dolphins conseguiu ser um pouquinho melhor e aí puxou a vitória 20-17. Tiveram méritos pros times. Eu acho que o Jaguars jogou bem o primeiro tempo e o Dolphins jogou bem o segundo. Pra mim, a jogada da partida eu nem vou colocar no Tyreek Hill, porque o Tyreek Hill todo mundo já espera. Recebeu a bola. Não desce tackle nele? Não. Então, conta as jardas, que é touchdown. E foi o que ele fez, touchdown de 80 jardas, 70 jardas, sei lá quanto é que foi. Cara, foi pra variar. Esse touchdown foi bem interessante porque ele recebe a bola, o safety e o cornerback estão nele, tá ligado? Eles saem correndo, assim, os dois correndo atrás dele, e ele não tá em máximo de velocidade. Foi aquilo que tu falou, tipo, ele não pega a bola e tá no máximo ali. Ele pega a bola, continua correndo, e ele começa a acelerar. Do nada, tá ligado? E aí o safety, ele empurra o cornerback em cima. Pelo amor de Deus! Empurra em cima, se joga no cara, tá ligado? E aí o Tyreek escapa, não pisa fora e corre mais umas 40 jardas. O lance dessa partida foi uma do Holland. O safety do Miami Dolphins. Quando o Jaguars veio pra matar o jogo... Quando já estava 17 pontos. Ele veio e meteu-lhe um Ken Chancellor, coisa linda, porque eu amo o meu Ken Chancellor do Seattle Seahawks. Essa vai dar um corte bom, né? E tá lá o cara com a bola entrando, o Holland chega e pum, dá-lhe um socaço na bola. O Travis Etienne escapa da defesa, tá sozinho indo pra endzone, tá a 2 jardas da endzone. O Holland, ele tem 2 possibilidades. Ele pode dar o tackle. E vai dar o touchdown igual. Isso, e ele pega e ele dá o soco na bola, ele acerta perfeitamente. Fumble do Travis Etienne, e ali o Dolphins, de fato, termina ali a virada. Engrenagem. Dito isso, eu ainda preciso falar que Trevor Lawrence jogou bem. O calouro, o Brian Thomas Jr., eu acho que todos os calouros, foi ele e o Xavier Worthy que mais impressionaram.
mais do que todos os outros. Muito bem, esse Brian Thomas Jr. Vamos lá, Jack, por favor. Raiders 10, Los Angeles Chargers 22. A minha hype do Raiders continua verdadeira, mas esse ataque não dá. E teve uma grande falha nesse jogo, antes de falar do Chargers, uma grande falha nesse jogo do Pierce, o head coach do Raiders, que pra mim desmontou as esperanças do que a gente vem falando deles. O Raiders é o time aguerrido, não sujo, mas resiliente e pá. O Raiders, faltando 7 minutos para terminar o jogo, teve uma 4ª-1 no território adversário, perdendo por uma posse. 4ª-1 no território adversário, um pouco depois do meio campo, perdendo por uma posse. Acho que estava 10 a 16. Acho que era isso. Ou 10 a 15, enfim. E o Pierce resolveu chutar a bola para o outro lado. Isso não acontece há quase uma década. Foi o Buffalo Bills de 2016, o último time que teve essa situação. 4º período, perdendo por uma posse, 4ª-1, campo do oponente, e tu devolve a bola pro outro lado. Olha a mensagem que tu passa pro teu time de ataque. Eu não acredito em vocês. Eu prefiro botar minha defesa de novo, pra segurar de novo, pra vocês terem uma chance, seus incompetentes, de fazer alguma coisa. Tu acaba com a moral do time. E tudo que o Raiders tem na moral. Minha hype neles é a moral deles. O Davante Adams no final do jogo tava só balançando a cabeça pros lados, cara. Tipo, não dá, né? Não dá. E o Mitchell jogou patifelmente. O time de ataque do Raiders foi horrível. O Crosby fez chover pra variar. E esse jogo tava parelho, tá? Tava por uma posse até o final. E o grande mérito não foi dos dois ataques. A defesa do Chargers, o que o Joey Bosa jogou não tá no gibi. Ele fez jogada parecida também. Ele também pulou no running back uma hora, deu um socaço na bola que arrancou a bola. Foi um jogo de defesa extraordinário. É o que eu comentei da season inteira. O Chargers eu acertei pra mim perfeitamente. Correu um monte com a bola, usou os dois running backs, tanto o Dobbins quanto o Edwards, mais de 10 toques da bola cada um. Com 10 pro Dobbins, 11 pro Edwards. Isso. Usou bem os caras. Herbert só precisou fazer o feijão com arroz. No Herbert não tem nem o que falar no jogo. Ele usou todos os wide receivers dele. 144 jardas só. O Johnston, inclusive, começou a pegar as bolas, não dropou, que é o maior dropper da... Cara, então isso foi interessante, né? O Joshua Palmer não foi bem. O Johnston 5 targets, 3 recepções. E o Led McConkey, o rookie, liderou. 7 targets, 5 recepções, mas ele jogou no slot, né? Então eu acho que o Harbaugh fez o que ele veio pra fazer, que é o quê? Tira o estrelismo de um jogador, vamos fazer um time, que nem ele fez em Michigan. Então o ataque passou como uma peça única. Eu não consigo dar um destaque do ataque. Beleza, a bola de ataque, a bola do jogador de ataque, o técnico resolveu dar pro J.K. Dobbins. Porque, tipo, correu bem, fez a corrida que deu a virada no jogo, quando o head coach do Raiders resolveu devolver a bola, daí depois o Dobbins meteu a corrida de 70 jardas, daí posicionou o time, daí já era. Mas a defesa foi muito concisa, o ataque foi bom e foi suficiente para ganhar um jogo de um Raiders que não apareceu no ataque. E, cara, o ponto positivo aí pelo time do Chargers, cara, foi de fato primeira vitória, Jim Harbaugh, é aquilo que a gente esperava, um time correndo com a bola. O Raiders também foi o que a gente esperava. Então, cara... Só que não foi coeso. Foi um bom primeiro jogo. Dallas Cowboys 33, Cleveland Browns 6. Cara, mas assim, foi desde o começo. Dak Prescott pegou o seu contrato novo, né? Acertei o valor, viu? Falei pra vocês, 60 milhões no Dak Prescott. 60 milhões é uma surpresa, a galera achou que ele não ia ter contrato renovado esse ano. Tava muitas expectativas, inclusive, que ele fosse embora ano que vem. Eu quero saber o que o Dallas ganhou faltando 2 horas pro jogo anunciar isso. Talvez ganhou o jogo aí, ó. Dak Prescott entrou felizão. Não. Tiveram 21 jogadores em campo cada vez que o jogo acontecia que não importaram pra nada. Eu não quero xingar o time do Dallas, mas o que eu falei, quando o time ganha muito, o outro perde muito, e esse foi um jogo assim, é difícil dizer realmente se alguém é bom ou ruim. Dê a César o que é de César. Dallas jogou bem pra caramba. Dak Prescott jogou bem. Sid Lamb jogou bem, apesar de não fazer muito ponto em infante, jogou bem. Pô, Ezekiel Elliott, uma hora eu nem acreditei que era ele. Ele pulou por cima do defensor e correu. Caramba, é o Zeke das antigas. Fez até o símbolozinho da comida. Eu olho esse Dallas Cowboys. Porque a defesa do Cleveland Browns, que era pra ser boa, não apareceu muito. Mas talvez seja mérito do Cowboys. Agora eu quero ir pro outro lado da bola. A defesa do Cowboys, que é esperada que vá bem, foi muito bem. Mas eu não posso, Zuma, dar o mérito para essa defesa nesse jogo. Porque eu quero falar de Deshaun Watson. Existe 32 quarterbacks na NFL. O Deshaun Watson não pode ser um dos 32.
Não pode. Acabou. Deu. Cansei. Assim como eu tinha cansado de tentar achar algum ponto falho no Kansas City Chiefs por 2 anos seguidos, e eu cansei, não faço mais, Kansas City Chiefs é um e acabou. Deshaun Watson, vou tentar não exagerar nas palavras, é um lixo! Um lixo! Ah, mas a defesa do Cowboys é muito boa e não deixou ele passar a verdade. 90%, 95% das jogadas você pode me dizer isso. Mas teve uma especificamente, eu já tava com tanto ranço de ver esse jogo, que eu ficava olhando pra ele e esperando um momento que o Deshaun Watson me provasse de novo. E teve um momento específico que a OL, pra nós fazer sem complicação, fez uma estrela pra ele, uma ponta de estrela, assim, ó, porra, guarde no meio, center no meio, os 2 guardas um pouquinho atrás, os 2 tackles um pouquinho atrás, segurando todo mundo. Deshaun Watson uns 3 passos atrás, plantadaço, pé de um lado, pé no outro, na posição perfeita, cabeçona olhando assim, ó. Cara, pressão 0, 100% plantado, beleza, daí mérito da defesa, ele tá marcando bem os wide receivers, etc. Ele tocou-lhe o lançamento, vum, passou a uns 10 metros do wide receiver, e o wide receiver tava decentemente livre. Dava pra ele ter dado uma chance pro cara. E isso foi várias vezes. Eu tô falando dessa jogada especificamente porque é uma jogada que não existia nenhuma pressão. Não teve aquela pressão tipo assim, mas a OL tava sendo empurrada. Mas um jogador passou livre. Mas ele não tava plantado. Não. Tinha tudo. Era uma jogada de treino essa. E ele não conseguiu acertar perto do cara. Perto. Sem contar as jogadas que ele jogou a bola no chão, tipo, era uma jogada lá... Porque às vezes tu joga a jogada, pode me falar que não viu o jogo. Não, ele jogou fora porque não tinha ninguém marcado. Ele jogou no chão porque se o cara pega essa bola, na verdade ele perde jardas, até valeria. Não, era sempre isso. Jogada livre, a jogada é pra isso. Ele vira de lado, bum, bola no chão. Que isso, cara? Cara, e assim, né, medonhos, números medonhos, né, 24 passes completos de 45 tentados, só 169 jardas, uma média de 3.8, que foi a menor que nós falamos aqui hoje. Cara, um passe pra TD e 2 interceptações. Pelo amor de Deus, Deshaun Watson. E inclusive, daí das minhas previsões, o que ia ser, eu não sei o quão bem eu acertei ou quão eu errei, né? Porque eu tentei uma teoria na lua que o Dallas ia mal, era o começo do declínio do Dallas. Meu Deus, arrebentou o outro time. Mas daí eu acertei o outro, né? A galera botava o Browns no top 12, Browns nos playoffs, pelo amor de Deus. Não, foi o jogo assim que... Foi o pior jogo de assistir. Foi mais gritante a diferença, né, a disparidade dos 2 times. Washington, Saints e Panthers também, mas a gente já esperava Teve isso do gracinhas Panthers. lá, pelo menos. A gente já esperava isso do Panthers. Okay. Não esperava do Browns uma surra dessa. Commanders 20, Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield fazendo aquilo que ele sabe fazer, competitivo, brigando, acertando os passes, errando. E, cara, fazendo o Baker Mayfield da vida, né? E Mike Evans com 2 TDs. Mike Evans é um animal. Godwin é um animal tão grande ou melhor do que o Mike Evans, animal no bom sentido, caso não tenha ficado lógico. E o Baker Mayfield tá voando. Voltou da forma que terminou no ano passado. O time é dele. Tá controlando o time. E mais, de novo, na linha de 1 jarda, vou entregar pro corredor. Uma ova, toma espaço. Bum, touchdown. Uma no Godwin, uma no Mike Evans. Isso me lembrou, já que o programa já tá longo mesmo, em 2020, no Fantasy, uma vez eu tava ganhando por 13 pontos seu Thiago Zumack. E o cara tinha o Mike Evans não fez nada. Literalmente nada no jogo. Nada. Chegou no 4º período, bola na linha de 1 jarda. Tô tranquilo. Bola no Mike Evans, touchdown. 1 ponto de recepção, 6 pontos de touchdown, 1 jarda, 7.1 pontos. Drive para um lado, drive para o outro. Bola na linha de 1 jarda, adivinha? Exatamente a mesma coisa. Mike Evans, 2 targets, 2 recepções, 14.2 pontos. Perdi o jogo. Mesma coisa do Baker Mayfield fez aqui na época, não era o Baker Mayfield do quarterback, mas jogou o fino. Cara, olha o rating dele, 146.4. Jogou o fino o Baker Mayfield. 24 de 30, 289 jardas, 4 passes para TD, média de 9.6 em cada passe, né, de jardas. Cara, jogou muito. Se eu sou torcedor do Commanders, eu não sei se eu tô feliz com o jogo que eu vi. Primeiro, apanhei do Bucks, que é um time que, se eu tivesse alguma expectativa de playoffs, é exatamente o time que era pra eu ter jogado um jogo justo. Segundo, Jalen Daniels foi muito bem com as pernas. Fez 3 touchdowns e valeu só 2 no final das contas, porque um touchdown que ele entrou, o capacete saiu, e daí o quarterback, o cara que tá com a bola ali, tem que parar a jogada, e acabou não entrando, depois ele entrou, enfim. Mas ele sacrificou o jogo passado. Scary Terry não apareceu. Quer dizer, nenhum wide receiver apareceu. Quem liderou o Commanders, não sei se foi em targets, em recepções ou em jardas, mas com 3, foi o irmão do Christian McCaffrey, Luke McCaffrey. 3 recepções, mas o Austin Eckler teve 4. Não, então foi em jardas ou em targets, enfim. Em alguma coisa ele liderou o time. Mas o grande ponto é, cara, sumiu. Sumiu o ataque aéreo do time. Era isso que queria? Porque o Jalen Daniels ia
ia correr bem com a bola. Só que o grande ponto dele que era falado é que no passe profundo ele era o bichão também. E cadê o Scary Terry aí? Cadê a galera? Ele liderou em targets entre os wide receivers. Como assim? Ele foi o wide receiver mais acionado. Perfeito. Tá voltando pro Luke McCaffrey. Isso. Perfeito. Então, assim, cara, tu tinhas um bom plano de jogo pros teus wide receivers. Agora isso não parece mais ser uma realidade. Pô, e o Eckler jogou bem? Ele tem bons números. Não. Foi só Brian Robinson. O Eckler entrou quando o negócio já tinha ido pro brejo. Então, eu, como torcedor do Commanders, não teria ficado feliz com essa exibição. Não tem como, né? A única coisa que você pode tirar de positivo é, de fato, o Jayden Daniels indo bem com as pernas, para a gente saber agora o que ele pode fazer com o braço. Exato. Essa é a grande dúvida, né? Porque só correndo não vai resolver. E aí, pra gente finalizar, Neymar, hoje à noite nós temos ainda New York Jets e San Francisco 49ers, o jogo que fecha com o Monday Night. Cara, e assim, se a rodada já foi inacreditável até agora, esse jogo com certeza vai ser um jogo muito bom também, porque mesmo que ele seja um jogo ruim, ele tem várias histórias em volta dele, né? Que é o Aaron Rodgers voltando, jogando contra o time que ele torce, o San Francisco 49ers. Enfim, tem muita coisa para acontecer. E aí, Jack, eu vou pedir para tu passar agora pro próximo slide, que é a Surfshark, nosso patrocinador, que é aquele que faz com que você tenha segurança na internet nos seus dispositivos móveis. Se você tem preocupação com seus dados, você precisa ter uma VPN no seu celular, e a Surfshark é a melhor VPN disponível aqui pra gente no Brasil. Você pode assinar com uma assinatura, você pode botar em todos os seus dispositivos móveis, e é muito interessante porque tem inclusive coisas que você quer utilizar, que você quer ver fora do Brasil. O X não, gente, tá? O X você pode utilizar a VPN. Se você tiver logado na Surfshark, você vai e acessa o X. Mas tem multa pra isso, não faça essa loucura. Mas, cara, E nessa loucura de dizer que não te quero. Mas na NFL, por exemplo, tem conteúdo aí nos sites que a gente quer utilizar, e logado na VPN a gente consegue. E também o nosso último patrocinador de hoje, a Superliga de Fantasy, que a gente tem uma alegria muito grande, Neymar, em dizer que nós chegamos a 1.056 jogadores, mais que dobrou o número de jogadores do ano passado. O maior fantasy do Brasil? E com certeza o maior fantasy do Brasil. Se você está jogando a Superliga de Fantasy, você pode acompanhar também às terças-feiras em live, sempre às 17h30, o Zona de Fantasy, que vai trazer dicas para a rodada. E também às 13 horas de domingo, eu entro ao vivo para falar um pouquinho antes da rodada, dúvidas de escalação e Injury Report. A Superliga tem conteúdo exclusivo no site somosfnn.com.br. Tem lá os reviews, os recaps, os previews, os recaps. A gente também tem o nosso Instagram, @SuperligaFantasy, onde você consegue ver também muitas informações, muito conteúdo feito pela galera que toca a Superliga. Neymar, estamos fechando hoje. Fechou, meu querido. Muito obrigado. Jack, muito obrigado. Quanto tempo deu aí de gravação, Jack? 1h50, não quebramos a barreira das 2 horas, mas quase. Podemos fazer também, né? Eu posso falar mais 10 minutos de TJ Watt? Não, eu acho que tá legal, Neymar, acho que tá legal. Se você ainda não se inscreveu no Zona Neutra, chegou por aqui agora, muito obrigado, inscreva-se. Curta o programa de hoje e ative o sininho para receber as notificações. Tudo isso ajuda a gente. Se você ainda não é um membro do Clube de Membros Zona Neutra, seja um membro. É mais barato que um picolé. De fato, é mais barato que um picolé. Depende, se o sacolé com certeza é mais barato. Não, um picolé é bom, né? Um picolé é bom. Então você tem ali as 3 categorias, escolha uma delas e seja feliz. Curta os nossos vídeos exclusivos para membros também. E a gente tem ainda as nossas redes sociais. Tá, Neymar? Tanto no Instagram quanto no TikTok, @ZonaNeutra_, e também agora no Threads. Porque já que não tem mais X, tem Threads. Então faça a mão, curta, compartilhe, leve a palavra para frente, que com certeza a NFL esse ano será excelente no Brasil. Neymar, muito obrigado. Até a próxima, galera. Ô Zuma, teve um lance que o Cousins recuou dentro da endzone e aquele tackle safado, ele veio para trás, ele olhou assim e o TJ Watt veio. Tum, tum. Eu queria meio segundo na cabeça desse tackle. Ele deve ter pensado, eu não posso segurar, porque se eu segurar é safety. Se eu não segurar, aquele Cousins morre. Ele já veio de uma operação de Aquiles. Cara, o TJ Watt acabou com o jogo. Valeu! Valeu! FM Network.